Fala, galera, vamos com mais um episódio da Gorila Podcast. E hoje a gente vai receber dois amigos nossos aqui, né? Pelo menos hoje, novamente, eu estou satisfeito com minha aparência perante os nossos convidados. Vamos já dizer a avaliação concreta. Já fazer essa análise aí. Eu vi, rapaz, essa análise concreta. Mas antes de apresentar os nossos convidados, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui. Segue lá nossas redes sociais, Gorila Insight, @Gorila Insight. Segue a gente lá no Instagram. Quem quiser tirar dúvida sobre o que a gente vai conversar hoje aqui, vai ter também as redes sociais aqui dos nossos convidados. E vamos para mais um episódio. Presente. Fala, galera! Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos lá, Laércio. O Laércio é o pastor original, pastor barbeiro. Ele como pastor original, barbeiro. É o pastor barbeiro. Laércio, Vini Dias são dois dos melhores. Gente, eu tenho que falar porque eu tenho amigos barbeiros. São muitos bons. São ciumentos. São muitos melhores aqui. São dois dos melhores barbeiros da cidade. É uma satisfação receber vocês aqui. Eu gosto muito do trabalho de vocês, do ambiente que vocês criaram. A gente vai falar um pouquinho disso ao longo do episódio. E aí eu queria começar já, a gente sempre começa abordando o início da carreira de vocês. Como foi que vocês, eu vou pedir para o Vini começar, como foi que vocês começaram? Virou e falou assim, rapaz, eu acho que eu vou cortar o cabelo dos outros. Como você começou? Cara, galera, prazer, meu nome é Vini Dias. Na verdade, a minha história, cara, ela começou, não tem tanto tempo, né? Vai fazer agora 4 anos, né? Agora em 2023, em 2019, né? Foi em um jantar despretensioso com a minha família. E quem, né? Parece até engraçado falar isso, mas quem me incentivou foi meu irmão, né? O Smith, que ele acaba... Não o Will Smith. O Will Smith. O Smith. Vem pra cá, não. Não o Will Smith, não. É o Smith, meu irmão. E aí, cara, a gente tava jantando e tal. E ele, tipo, perguntou aleatoriamente. Falou assim, Vini, por que tu não faz um curso de barbeiro? Uma profissão que tá muito em alta no Brasil e tudo mais. E como pra tudo na minha vida, assim, eu gosto de orar, colocar diante de Deus. E orei. Senti muita paz, ele tinha um contato, né, da pessoa já para poder me indicar. Desde então fiz o curso, na época eu trabalhava na Maranata, eu era estoquista da Maranata, né? E é até engraçado essa história porque quando eu fiz esse curso, quando apareceu a oportunidade de fazer esse curso de barbeiro, eu fui muito transparente com o meu chefe, né? Porque eu estava no estoque e eu já estava Valtinho. Valtinho, exatamente. Uhum. Eu já estava numa fase assim, lá no meu emprego que eu não via mais pra onde eu crescer. E eu cheguei pra ele e falei assim, Valtinho, é o seguinte, eu vou fazer um curso de barbeiro e tudo mais, porque eu não vejo pra onde eu possa crescer aqui mais, você já tem a equipe formada. E foi até engraçado, porque ele falou assim, rapaz, como assim, Vini? Não tem como tu crescer. Eu falei assim, rapaz, tu já tem fulano aqui que é gerente de venda, outro já é gerente de não sei o que, a tua equipe já tá... Aí no final da conversa, eu disse, rapaz, é mesmo. E aí, analisando bem, acho que não vai pra lugar nenhum, só tem um estoque pra ti mesmo. E aí, cara, eu comecei o curso foi aproximadamente 3 a 4 meses, e aí ele tipo assim, eu falei assim, Valtinho, aí, se quiser me demitir, mas ele me deixou até eu terminar o curso. E aí, já nesse período, eu já fui treinando um cara, né, para poder assumir lá a minha vaga no estoque. Assim que finalizou, né, ele ainda fez um acordo para mim, ainda foi bacana que só ele fez um acordo, me demitiu, ainda recebi seguro, desemprego na época. E aí comecei na barbearia de um chamado Beco Barber, era o meu quintal da minha casa, era um bequinho assim, acho que de 50 centímetros, 60 centímetros. Aí depois... Deslanchamos aí. Só cabia um cliente de cada vez. Era, um cliente de cada e vez. Magro. Não tinha como, não tinha muito espaço, não. E aí foi aí, cara. Estamos aí já, graças a Deus. Vocês trabalham juntos há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Vai fazer 3 anos, né? Vai fazer. Ou seja, a experiência que tu trouxe ele foi de cortar os caras do cabelo dos caras da rua lá dele. Também não, ele trabalhou um ano também
Eu trabalhei porque, na verdade, quando eu comecei mesmo na barbearia, eu cortava o cabelo em casa. Porque, cara, ninguém me queria nas barbearias, porque eu tava iniciando. Tem experiência, né? Tinha experiência, então nenhuma barbearia queria. Aí, sabe o que eu fiz? Porque o certificado só entrega um. Aí eu, na minha cabeça, falei assim, rapaz, pra dar uma credibilidade, peguei o certificado, imprimi, colorido, e fui no cartório autenticar. E aí entreguei vários... Isso aqui, moço, meu certificado e tal. Nenhuma me quis. Inclusive, eu vou iniciar aqui um papo sobre como a gente se conheceu, né? Na verdade, eu e o Laércio. Quando eu formei no curso, eu fiz um teste lá na... Não é demonstração, não. Rapaz, obrigado. Boa. Quando eu finalizei o curso, eu fiz um teste lá na Bright, né? Uhum. E aí a Fernanda estava lá, o Bright estava lá, me analisaram e tal. Não consegui passar. Na época, o meu irmão, quando ele estava aqui no Brasil, ele é influenciador, ele cortava o cabelo lá, fazia barba lá, no arroba lá e tal. E aí o Bright estava precisando de um barbeiro. E aí o Smith me mandou uma mensagem, falou assim, tu não conhece ninguém que enfim, esteja livre para poder trabalhar lá. E na época o Laércio trabalhava em outra barbearia, eu indiquei o Laércio sem conhecer ele. Eu falei assim, rapaz, um cara que eu acho que vai se identificar lá, que vai combinar lá, é o Laércio. Quem mandei o Instagram do Laércio pro meu irmão. Meu irmão mandou pro Bright, acho que coisa de 1 semana, 2 semanas, o Laércio estava sendo apresentado lá na Bright, né? E aí, para ver como é que as coisas vão caminhando, vão levando uma para outra. O Laércio foi para Bright por uma indicação minha que eu acho que ele nem sabia. Quando ele foi para Bright, a vaga da barbearia que ele trabalhava, ele me indicou e eu comecei a trabalhar lá. Eu nem sabia que tinha me indicado. Sério? Eu me indiquei ele, sério. Pois é, então, tipo assim, enfim, aí tudo começou, foi na Executivo Man. Trabalhei lá 1 ano e meio, acho que tu também esse período, né, Lécio? 1 ano e meio. Ela ainda tá lá? Tá, eu não conheço. Não, ela tá lá naquele posto. Tá. Ela tá naquele posto ali do Ogival ali, naquelas salas comerciais ali. Maranhão, E tu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra essa história aí. Aí é a história. Como que você começou? Então assim, né? A minha família, minha mãe, ela já era cabeleireira, né? Então, desde meus 14, 15 anos, eu gostava de cortar cabelo assim, e o meu, né? Então a mãe tinha a máquina que ela fez um curso lá. Para fazer o curso no Senac, por mais que seja de cabeleireiro, tem que fazer o curso de barbeiro também. Na época tinha que fazer os dois. E ela comprou a máquina, então eu cortava aqui, passava no lateral e tal. Eu comecei a gostar. O que acontece? Eu ia no salão, né, para cortar meu cabelo. Chegava lá, falava assim, cara, eu quero meu cabelo assim. Os caras cortavam, não conseguia deixar do jeito que eu queria. Eu falei assim, puxa, os caras não conseguem deixar e tal. E eu ficava assim, mas rapaz, eu acho que se for eu consigo deixar o cabelo do jeito que a pessoa pede. Então eu sempre tive isso, assim, né? De não estar muito contente assim, com o corte que fazem em mim, né? Eu sei que eu não ia conseguir cortar meu próprio cabelo, então eu queria fazer isso em outra pessoa. Mas, beleza. Aí trabalhei de outras coisas, fui vendedor de roupa, né? Trabalhei em posto como frentista não, como gerente, né, no RPM. Trabalhei de várias coisas. Vamos lá. Fui parar na África. Vamos aqui para começar a história do barbeiro. Parar na África? Fui parar na África, lá em Moçambique. Haja currículo! Haja currículo! Ei, moça, a África não é depois da ponte do Cacau ali, não. Ele que dá um... Tá doido, é? Atravessei a ponte e parei na África. Como assim, moço? Eu trabalhei no posto, aí trabalhei na loja, aí depois eu fui na África. Aí o cara tava inconformado que o cara não cortava o cabelo dele mesmo. Tu entregou teu currículo pra quem? Só pra eu não... Não, vamos lá. Continuando. Fui pra África, meu sogro e minha sogra são pastores. Então eles são missionários ainda, vão até voltar pra África agora. Então eles estavam 2, 3 anos na África, isso em 2017. E aí eu e minha esposa tinha vontade de conhecer a África, né? Então a gente... Você já era casado com a Isabelão? Já era casado já. Inclusive, meu casamento, só pra contar aqui, meu casamento foi na pressão. O pastor falou assim, ó, nós vamos para a África, mas se tu não casar até lá... Tu vai ficar sem noiva. Vai ficar sem noiva. E aí eu tive que me virar. Ele viu uns vídeos dos moçambicanos, ele falou, rapaz, não, melhor não vai não, vai ficar. Então assim... É melhor casar. Aí tá lá, o pastor tá lá com a pastora, e eu comecei com minha esposa, amor, a gente tem vontade de conhecer a África,
se for pra gente ir, vamos agora. A gente não tem filho, né? A gente não estava tão estabilizado aqui, assim, questão de trabalho e tudo. E lá a gente recebeu uma oportunidade para ir para lá já com um emprego, né? Eu comecei ser professor, né, de educação física e ajudar lá na sala de informática, e minha esposa ia ajudar também lá com as crianças, no colégio. Aí a gente decidiu ir. Chegamos lá, conseguimos lá começar a trabalhar e tal. Do nada, para quem estava aqui de boa, assim, eu sempre tive dificuldade de me comunicar, né? Até hoje tem um pouquinho, mas estou melhorando. Então, assim, aqui eu era líder de célula, mas eu era líder de célula na igreja, assim, que era muito difícil para poder conversar com os liderados e tal. Então, assim, eu saí daqui, né, tímido, aí chego na África, na outra semana, me colocaram para ser o pastor de 300 crianças no colégio. O colégio era cristão. O pastor chegou assim: Lécio, não quero mais isso aqui não, vou ficar só na igreja agora, toma de conta aqui dessa parte de pastorear os alunos. Aí tu imagina, segunda-feira, 6 da manhã, tá lá eu, 300 alunos, diretora, professor. Em uma outra nação, nada a ver contigo. Tendo que dar uma palestra lá para eles e tal. Então, assim, já começou a ser diferencial para mim aí, a África, né? Começou a fazer eu romper em várias áreas da minha vida, acho que Deus estava me preparando. E continuando, lá eu tinha muito tempo sobrando, né? Resumindo, eu tinha muito tempo assim livre, né? Eu trabalhava de 6 da manhã até 17, aí eu ficava de 17 até 22 lá, sem fazer nada. Pronto, comecei, lá quem cortava meu cabelo era eu. Chegava lá, eu ou minha esposa, né? E aí cortava meu cabelo, e aí isso aqui numa conversa lá com o moçambicano, que hoje eu tenho minha maior vontade é que ele venha aqui conhecer, né? Assim, o que eu me tornei. Mantém contato com ele? Não tenho. Ele sempre fala comigo, tá, dizendo que tá feliz por mim e tal. O nome dele é Vani. Um abraço, Vani. E aí ele falou assim, eu falei assim, cara... Vamos chorar hoje aqui. Chora. Falei assim, cara, eu queria começar a cortar cabelo aqui, bicho. Aí ele falou assim, rapaz, tem vontade mesmo. Aí eu tenho. Aí ele, rapaz, pois se tu quiser eu já compro tua cadeira amanhã, tu já começa amanhã ali, eu te dou um quartozinho ali e tal, tem uma central lá e tu já começa lá. E aí eu falei assim, é mesmo? Ele é, moço. Aí no outro dia ele já comprou a cadeira, né? E eu comecei a atender lá do quartinho que eu morava. E aí só que eu comecei a atender na cadeirazinha igual essas cadeiras aqui, assim, de pau e tal. Eu comecei a atender lá. O que acontece? Eu atendia os alunos do colégio. Lá era um colégio, tipo colégio militar aqui. Então eu tinha que usar o cabelo bem baixinho. Então eu comecei a cortar lá. Só a máquina. Lá não pega tesouro não. Não pega tesouro nesse cabelo não. Sem preconceito. Sem preconceito, não pega. A minha vida é essa, moço. Eu tô rindo porque eu me identifiquei. E aí comecei a cortar até os cabelos de um muçulmano lá. E nessa hora eu fiquei na pressão. Primeiro corte eu cortei do muçulmano. O cara falou assim, pô, tu cortou muito minha franja. Eu falei assim, eu vou morrer. O cara vai chegar com aquele cortezinho com cheirinho de pólvora. O cara vai chegar com uma bomba aqui. De organização criminosa. Não, fiquei com medo nesse dia. E aí, pronto, comecei. Resolvi. Passou 9 meses, que pareceu 5 anos. Mas decidimos voltar. E a gente decidiu voltar para mim trabalhar nessa área. Então viemos para o Brasil. Chego no Brasil, vamos para casa dos meus pais. Morar lá até a gente conseguir emprego, essas coisas. Então assim, eu cheguei e falei assim, amor, vou fazer o curso no Senac. Peguei o cartão da minha mãe, passei lá o valor que era R$900 em 12 vezes. Aí nesse tempo, a gente veio com a reserva em dinheiro e tal que dava para segurar. Passou 2 meses e não fechava a turma no Senac. E aí eu falei assim, rapaz, tá complicado. Aí cheguei, me falei com a minha esposa. Falei assim, amor, vou desistir disso aí. Vou procurar um emprego aqui porque vai fazer 3 meses já e não fecha a turma. E aí a gente não dá pra gente ficar morando aqui na casa dos meus pais e tal. Aí nessa hora minha esposa ela foi muito chave assim pra mim, sei o que eu sou hoje. Ela falou assim, amor, eu aguento mais um pouco, né? Você não aguenta mais um pouco aqui. E aí foi quando eu decidi. Nesse dia eu falei assim, não, mas esse aqui não vai fechar a turma. Eu peguei, fui lá na barbearia, que é essa executiva, conversei com os caras lá, falei assim, me indica uma máquina pra me comprar, porque eu vou começar a cortar cabelo dos meus amigos em casa. Não vou esperar o curso, né? E aí nisso, comprei a máquina, deu 6 da tarde, chegou os dois, eles eram sócios lá, né? Chegou os dois lá em casa lá e falou assim, cara, quer mesmo cortar cabelo? Sabe cortar cabelo? Eu sei, não sabia quase de nada. Bota um monte de cabo aqui pra me raspar o cabelo, pra tu ver se eu não sei. Qual que é a textura do teu cabelo, pra saber se eu sei? Vai lá fazer um teste de 3 dias.
pra ver se tu pode trabalhar com a gente. Não, na hora. Cheguei lá. Se ninguém sair com raiva. Cheguei lá. 3 dias eu não cortei um cabelo. eu ficava só observando. Assim, pelo menos ele não suja, né? Pelo menos ele não suja a barbearia. Esse cara é bom. Mas aí eu tava com medo. Só que assim, eu sempre fui muito de aprender só olhando. Ficou fazendo Fiquei 3 dias só olhando. Aí quando foi na segunda-feira, os caras chegaram assim com raiva. O cara, bicho, tá 3 dias aí, não cortou nem o cabelo. Eu falei assim, não, tô esperando vocês colocarem o cabelo pra mim. Eu tava com medo, moço. Não queria cortar, não. Mas não chegava cliente? Chegava, mas sempre dava um miguezinho e tal. Ia lá deixava tu pegar. Ei, tu já ouviu? Eu não sabia cortar. Tu já ouviu? Eu falei que sabia, sem saber. Eu queria observar. Eu falei assim, rapaz, se eu saber como é que eles fazem, né? Eu vou fazer mais ou menos aqui e vai dar certo. Eu já fui demais pro banheiro também me esconder de cliente. Oxe, o cliente chegava e só tá... Cabelo é difícil, aquele cabelo é difícil. Cabelo de criança, aí se taca pro banheiro. E aí, beleza. Aí, ei, rapidinho, tu já ouviu a história de um cara, eu acho que tem documentário sobre ele, Carlos Kaiser. O cara foi jogador de futebol profissional sem nunca ter jogado uma partida. Tô falando sério. O que ele fazia? Ele era amigo, ele morava no Rio na década de 80, 70, 80, e ele era amigo dos jogadores. E ele era, assim, ele é marrento, estilo Renato Gaúcho. Então, todo mundo conhecia ele. Algum jogador botou ele num time pequeno para jogar. Só que aí, quando chegou no time pequeno, ele ficou naquela de, não, pô, tô lesionado. Aí ele ficou não sei quanto tempo num time pequeno. Aí o time pequeno negociou ele para um outro time, não sei o que. Moço, ele foi jogar fora do país. E quando ele chegou nesse outro... Eu não lembro que país que ele foi jogar. Acho que não lembro se era um time da, tipo... Série B da Itália, um negócio assim. Eu sei que ele foi jogar lá, ficou acho que 1 ano lá, sem nunca jogar uma partida. Sempre machucado. Ele sempre dava um jeito de se machucar. Aí no dia que ele não tinha, os caras sabiam que ele não tinha lesão nenhuma, não tinha nada de errado, não sei o que, ele... Quando falaram, não, agora tu vai entrar, tu vai jogar. Aí ele deu um jeito de arrumar uma confusão, saiu na porrada com o cara. Foi expulso. Antes do jogo. Durante o jogo. Durante o jogo. Esse é mestre. Fazendo escola aí. Sim, aí tu deu o migué. Migué, quando foi na segunda-feira, não tinha mais o que fazer. Depois dos 3 dias tu vai já, cortar um cabelo. Vou lá, falei pra vou cortar do jeito que eu sei. Vamos ver o que sai aqui. Cortei o primeiro cabelo, esperei a avaliação deles e tal. Não, mas tá bom. Bom demais. As coisas melhorando. Não, vai trabalhar com a gente. Aí pronto. Aí depois daí, como eu sei que não ia conseguir fazer o curso, porque não fechava a turma de jeito nenhum, assim, cara, eu tenho que estudar. E aqui não vai ter como estudar no Senac, vamos estudar online. Aí assinei o curso não. Eu pagava uma parte da mensalidade para um amigo meu, que tinha um curso lá, e eu comecei a estudar. E vocês dividiam, né? Aí workshop, eu ia, YouTube, e foi assim. Tu chegou a fazer o curso? Não tem um curso, não tem um curso de... Tu não tem um curso. E precisa ter o curso? Não, né? Pelo visto, não. Tu tá falando no meio do podcast. É bom, mas no meu caso, foi uma exceção. É porque, na verdade, mas assim... Você precisa da experiência, né? É bom, o curso é bom porque você já tem dá as técnicas básicas ali, pelo menos, né? É o que dá começa a dar o norte. Evolui muito mais rápido. E dá o norte. E como que vocês... Aí eu lembro que você trabalhou... Vamos lá. Trabalhei 1 ano na executivo. Aí eu vou falar essa história aqui do Smith. Rapaz, essa história... Aí nesse dia foi tenso. Eu trabalhava do lado do meu chefe lá na executivo, né? E aí eu trabalhando do lado dele lá, quando pensei, nossa, eu recebo a ligação do Smith. Aí esse cara, tem oportunidade pra ti aqui, ó. Trabalhar aqui na Braz. Você não sabia não, pensei que ele tinha te mandado mensagem. Como é que eu vou responder isso aqui do lado do meu chefe aqui? Né? Querendo ou não, nesse tempo eu já estava bem, já estava ajudando muitos eles financeiramente, já estava com uma agenda bem cheia. Uma produção boa. Acho que foi por isso também que deu certo também, que eles me viram e tal. E aí o Smith, Lécio, moço, mas tu tem que responder logo. E eu, não, Smith, beleza, eu falo contigo já e tal. Cortando o cabelo aqui. Terminando aqui. E aí fui lá, conversei com o Braz, com a Fernanda, e aceitei a proposta, né? Quando eu fui para ir pro Bright, vamos lá. Quando eu fui para ir pro Bright, eu tinha até conversado isso com a Fernanda na própria entrevista. Falei, Fernanda, eu vou trabalhar com vocês aqui, mas a minha vontade ou é ir embora para os Estados Unidos, ou é abrir a minha barbearia. Não quero ficar mais do que 2 anos aqui. Então eu sempre fui bem transparente com ela. Ela, não, Lécio, tranquilo, a gente vai até te ajudar e tal, tirar o visto aqui.
E aí fui pra lá, trabalhei. E de uma forma muito incrível, que eu no começo eu achava até estranho, porque não é normal isso no mercado de trabalho. Tanto a Fernanda quanto o Breitner, eles são muito de boa em relação a isso. Eu nunca vi. Verdade. Todos os barbeiros que eu conheço que passaram por lá, ou estão lá, sempre tiveram um suporte infinitamente além da relação de trabalho. Sim, infinitamente. Até hoje o Bright a gente conversa muito. Bate muito papo assim, a gente sempre tem esse contato. Né? Aí beleza. Entrei lá, ia dar um ano assim, eu falei assim, agora chegou a hora de tirar meu visto. Vou embora. Aí eu até conversei com o Bright lá, até me ajudou lá, fez um contato pra mim lá, porque precisa, né? Você precisa mostrar vínculo aqui. Ele me ajudou lá e tal. Fui lá, tirar o visto, negado. Mas é sério, esse visto. No dia que eu tirei o visto, minha esposa, na hora que a mulher falou não, né? Falou que tava negado, ela começou a chorar. Eu simplesmente não consegui chorar, porque fui só rindo. Eu fiquei assim, pô, agora eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Agora sim, eu vou abrir a minha barbearia. Nesse dia, na hora que eu recebi o não, foi muito engraçado. Eu vim no carro, assim, minha esposa chorando aqui no meu ombro aqui, e eu assim, agora sim, agora eu sei o que eu vou fazer. Agora é o sinal que... Agora eu recebi minha resposta. Você cria essa expectativa assim, né? Não consegue nem planejar mais nada, pensando que vai dar certo e que vai pra lá. Né? Então, assim... Mas é assim, é um risco muito alto, por quê? Porque profissões que você tem essa mobilidade, que você pode executar em qualquer lugar, eles são muito receosos. Então, pô, o cara é barbeiro, se esse cara passar um mês lá, se ele cortar 2 cabelos, ele não volta mais não. Então, eles têm esse medo. Né? Já profissões que você... que elas, de certa forma, ou só funcionam aqui, ou você depende delas aqui, aí é mais fácil de conseguir o visto. Mas aí, quando eu vim de lá, já foi decidido, já vim de lá, já falei com o Fernando, com o Braz, falei assim, ó, vou abrir. Acho que foi quando entrou a pandemia, né? Agora tu imagina, eu lá saindo aqui para os Estados Unidos na pandemia lá, quando travou tudo lá, parou tudo. Ô, gente, tu já estava acostumado a passar 3 dias sem cortar um cabelo. É verdade. Pois é, aí beleza. Continuando. Aí beleza. Voltei de lá, começou a pandemia. O que acontece? Acho que teve que fechar uns 15 dias lá na barbearia. Que eu me lembro. Eu lembro. Tinha 15 dias. Quando eu fui para Bright, eu sempre atendi alguns clientes da outra barbearia. Que eram os clientes que gostavam de cortar comigo e eu atendia na minha casa. Né? Então os caras até hoje falam, né? Corto cabelo contigo desde quando eu lavava meu cabelo na pia e tal. Os caras ficam assim. Então, assim. Eu sempre atendi. A pandemia chegou, comecei a atender mais ainda em casa, porque a gente ficou sem poder trabalhar. E eu vi que eu estava conseguindo fazer a mesma quantidade em relação, falo de dinheiro, né? A mesma diária que eu fazia na Bright, eu conseguia fazer sem os clientes de lá. Só com os clientes que eu tinha e que apareceram, né? Pandemia, o pessoal ficou com medo de sair e tal. E aí passou o que? Foi um mês assim. Um mês atendendo lá, saía de casa, saía do Bright 8 horas e ia atendendo na minha casa. Sem ser cliente do Bright. O Bright sabe disso. E aí eu falei assim, cara, eu acho que eu consigo. Em um mês eu consegui fazer a mesma coisa que eu faço lá, acho que agora dá pra começar. E aí foi quando eu dei o primeiro passo para abrir a The King. Aí a The King tá com quanto tempo agora? Fazer 3 também. 3 anos agora, é dia 11 de maio, né? 11 de maio faz 3 anos. 3 anos. Aí começou lá na Piauí e agora a The King atende em que lugares? Na parte de design, ali atrás do Moriá, e na rua Piauí, entre Urbano Santos e Barão de Rio Branco agora, número 188. Acabamos de mudar, tem 3 semanas que a gente mudou de lugar. Quando você resolveu... Aí beleza, por que você botou esse nome, The King? Essa história do nome assim... Vamos lá, o nome... O nome é... Não foi nem assim... Querendo escolher The King, não, vou falar pra vocês. Lá na África, o nome da minha barbearia era Boss Barbershop. Boss, de chefe, né? Chefe. Aí chega aqui, quando foi pra montar a minha, eu falei, Roots, que é o meu cunhado, né? Que ele é design também. Quero esse nome aqui. Aí, não, vamos pro Instagram primeiro. Não é assim não, bora ver isso. Eu tô desse jeito fazendo com um amigo meu, ele tá querendo colocar uma loja de roupa masculina, ele tá desse jeito. Eu falei, pai, tu já foi no Instagram pra pesquisar se tem esse nome aí? Primeiro vai no Instagram e no Google, depois nós conversamos. Justamente. E aí eu fui procurar esse nome, já tinha ali em São Luís, tem a Boss, né? E aí eu falei, não, muito, muito perto aqui de Imperatriz, não dá não, vamos procurar outro. Aí eu tinha um cara que eu gosto muito dele, que é o Daniel Afonso Mensal, o nome do salão dele.
Então eu gostei desse nome Mensal. Eu queria sair um pouco desse barbershop, barbearia e tal. Aí ele tinha esse nome de Mensal no final. Falei, rapaz, o final já tá pronto aqui, bora procurar só o que vai vir antes. E aí já tem sobrenome. Isso aí eu e meu cunhado foi acho que de 11 da noite até 4 da manhã para escolher esse nome. Pesquisando no Instagram. Então não foi assim, não foi algo muito pensado assim o nome The King. Foi mais uma coisa que eu queria que fosse próximo de chefe, assim, rei. Eu tava precisando do primeiro nome e aí achamos esse nome. Por que você investiu num ambiente completamente diferente das outras barbearias? Eu sempre tive isso, assim, essa vontade de fazer algo diferente. Quando o pessoal conversava comigo e falava assim, lá, tu vai abrir a barbearia, aí tu bota uma sinuca, tu faz isso aqui, bota um chão quadrado, preto com branco e tal, essas coisas. Xadrez. Eu falava assim, beleza. Mas no meu coração eu falei assim, não, bicho, mas não é assim. Dá certo não. Não é assim que eu quero, não. Sempre fui pra esse lado mais clean, mais moderno, assim, mais chique. E aí, quando eu abri, já foi com essa proposta. Por mais que o espaço era bem pequeno, né? Que era ali na casa da minha mãe, onde era o salão dela. Já foi com essa proposta de ser um lugar bem diferente mesmo, assim, bem... Acho que tu foi lá bem no começo. Eu lembro. É porque teve também uma mudança muito grande, né? Nessa questão de barbearia de antigamente, que o cara passava lá só o tempo do corte mesmo. Sim. Hoje em dia... Que era o que? Uns 20 minutos, 30 minutos, sim. Que era aqueles cortes... O corte? Não, mais tradicional. Sim. Mais tradicional. O cara só que essas barbearias antigas era 20, 30 minutos de corte e 3 horas de espera. Isso. Não, eu entendo, mas assim... E não tinha nada, pô. Nada. Tinha revista. Cortou e faz assim... Tinha revista, era verdade. Era só falar que tinha bisca, não precisava fazer, não. Sai daí e vai-te embora. E aí depois teve essa mudança muito, né? Que... Acho que teve uma preocupação maior. Eu lembro a primeira vez. Eu lembro a primeira vez que eu me senti muito adulto quando eu sentei na barbearia e comecei a folhear uma revista VIP. Porque a VIP era quase lá, mas né, era quase legal, era legalizada ali. Mas eu lembro que quando eu sentei na cadeira que eu comecei a folhear a revista VIP, eu falei assim, rapaz, sou homem mesmo, viu? E o cara associa direto a filme, porque eu lembro, a minha primeira experiência em barbearia, assim, com um atendimento diferente, uma recepcionista e tudo. Você quer um jornal? Essa acha que eu leio do jornal. Me deu um jornal! Mas na cabeça ficou assim. Passou 2 horas lendo classificados. Hoje em dia é diferente. Você quer a senha do Wi-Fi? Você quer a senha do Wi-Fi? Aí eu falei assim, mas eu vou pagar esse jornal. Aí ela me ofereceu um chamate. Nunca nem tinha tomado, moço. Eu tinha uns 20, 21 anos. Já tinha isso aí já. Pô. Já, pô. Não, moço, eu ia cortar o cabelo. Chamate antigo. Só procurar aqui pra mostrar aqui pra vocês uma... As fotos do começo? Não. É E tem no Instagram foto do começo? Se tiver, o Kennedy joga ali pra gente ver também. Tem sim. E aí, bicho, eu fiquei naquela assim, eu falei, mas essa mulher tá me oferecendo nesse negócio. Não, vou só cortar o cabelo. Não, manda manda pra mim que eu encaminho pra ele aqui. Mas é uma experiência diferente, cara. Não, com certeza. Demais. Uma das coisas também que eu coloquei no começo, e quem me ajudou foi o Brad de novo nisso aí. Quando eu cheguei lá foi na pandemia, né? Então assim, eu atendia sozinho. Então era meio que obrigatório a ser tipo agendamento, porque era um atrás do outro, né? Só que eu não queria que fosse assim no começo. Eu, na verdade, não tinha nem pensado. Eu só comecei a atender. A Brad falou assim, essa aqui, bicho, tu vai fazer assim, bota só agendado. Tu tem um espaço top aqui, faz um negócio mais exclusivo e tal. Então o Brad sempre me ajudou. E foi uma coisa que deu super certo, esse negócio de trabalhar só por agendamento, só por... Não, e eu falo assim, porque a maioria eu cortava muito desde... Que eu me lembro assim, de pequenininho. Eu cortava ali no Mercadinho, que era bem tradicional. Eu não lembro o nome do barbeiro. Depois eu mudei pra Fátima, cabeleireiro, que é muito conhecida aqui, antiga. Aqui. Só que ela atendia, mas era mulher, público feminino. Moça, eu chegava lá, ficava assim, ó. Caralho. Não vou cortar o cabelo hoje, não. Daqui que tira aquele negócio da cabeça daquela mulher ali. 200 mulheres na frente, nenhuma corta, fica só botando um monte de produto e tudo. Eu não vou sair daqui. E aí, da primeira vez que eu fui assim mesmo, barbearia mesmo, que foi em São Luís, foi totalmente diferente. Na hora que eu cheguei, eu falei assim, aqui vai ser ligeiro. Tinha um monte de cadeira. Eu falei, bicho, isso aqui nem se paga, pra falar a verdade. Isso aqui vai ser caro, porque não tem ninguém aqui. Só que era muita cadeira, era tipo assim, umas 10 cadeiras. Esse aqui é lá na África. Manda lá. Fotozinha aí da neguinha, tá na quadra. E era algo diferente, entendeu? E aí, quando eu vim pra cá, pra Imperatriz,
eu já tinha um pouco esse costume de ir em barbearia, que não era tanto, não tinha tanto aqui. Quando eu voltei pra cá, eu ainda ia muito lá na Fátima, e aí acabei mudando depois. Aí foi quando eu fui no comecinho lá do Brights. Comecei a ir pra lá. Eu vou pedir, Kennedy, consegue jogar aí? Nada. Consegue. Isso aqui curte um cara metade, olha. Não é nada, menino. Esse aqui curte. Short de tactel, regatinha. O cabelo, esse cabelo aqui era tudo que cortava. Não tinha padrão não aí. Tinha nada de The King aí, né? Mas já era artista aí. Esse desenho quem fez foi eu, na parede. E esse desenho aqui ainda tem, não tem? Tu ainda usa, não? Não, acho que não. Não, tu abre e arrasta a janela pra cá, pô. Aí, ó. Olha a cor do homem. Cheguei de lá, eu disse pra ele dos pés à cabeça. Ó. É? É bacana, lá é tranquilo, um solzinho de 52 graus aí. 52, 53. Bicho. Isso ainda é na casa da sua mãe. Não, Mas isso esse é menino, mas esse menino já tava bom. esse menino aí já dá pra passar a tesoura já. Ele Você não tá... é o filho do dono. Filho do cara lá que me ajudou. Tá, entendi. Esse menino aí, ele não dá muito com cara de que ia que ficar faz na ali, máquina, não. Ele tá só olhando pro pai dele. Falei assim, pai, eu vou ter fazer- que, eu vou ter que ficar aqui mesmo. Vou fazer o legal antes do Tu só corte consegui- aqui. Depois eu não sei não. Tu corta, só tinha essa cadeira. Não, essa aí é até boa. Aqui eu comecei mesmo era porque não tem a foto. Eu perdi essa foto. Você começou lá no primeiro ponto da King. Sim. Você começou atendendo só você também. Era você na cadeira e a Isabela na recepção. Não, era só eu na recepção. E você, né? Chupava cana e assobiava. Eu já fiz espaço para 2 cadeiras já, assim. E Mas, quanto tempo demorou pra chegar mais um? Pro 20? Você foi o primeiro lá, né? 2 meses. 2 meses eu não tava aguentando mais, não. Abriu em maio. E por que tu tava trabalhando até 3 horas da manhã? Cliente demais. Começo de negócio, sabe como é que é? Acabando até 3 horas. Aí você falava, não, ó, eu consigo cortar teu cabelo se tu Vai for. meia-noite aí, meu irmão, sai Beleza, fora. eu tô chegando de viagem, me atende aí 2 da manhã, eu vou sair agora. Mesmo? Só ligava a mulher, falava assim, amor, eu vou dormir por aqui. Chega aí. Ih, eu não iria não. Ei lá, você tem horário aí? Rapaz, pra você, eu tenho um horário de 2 horas da manhã. Eu falei, não, moço. Tu é coruja, tô com pressa não, fica tranquilo. E ficou nesse ritmo até quando? Do ritmo da agenda lotada, sim. Não, até hoje. Isso é até hoje. Mas também você atender até Não, foi parar a foi madrugada. até o 20 chegar. Ele abriu em 11 de maio de 2020, em julho, especificamente dia 13 de julho. Nós estávamos juntos. A memória é boa. Eu tenho. Aqui a gente não sabe quando é que começou, não. Não. Sério mesmo. É porque, na verdade, eu específica, não. Eu considero meio do ano ali, assim. Às vezes a gente não lembra nem se foi em 2019 ou 2020. Aí a gente só fala assim, foi na pandemia. Eu tenho essas coisas gravadas assim, e Olavo, por conta da... Porque marcas... Quando você começou a definhar na vida, né? Porque me marcou muito a minha vida por conta de quê, cara? Porque quando eu saí da outra barbearia, né? O Laércio me contratou assim pelo mesmo preço. Então, da mesma forma que foi para mim, para eu orar para ser barbeiro, para fazer o curso, eu orei também para eu aceitar a proposta dele. E é tão tal que, assim, graças a Deus, hoje financeiramente a gente tá bem, assim, graças a Deus. Tem umas contas para pagar. Parar de cortar esse ano já. Tu é doido? Mas é fake news. Mas era o mesmo preço. Então, assim, eu não saí de um lugar por conta do salário, entendeu? Maior, né? Era porque realmente eu entendi que tinha um propósito. Eu falei pra minha mãe nem conhecia o Lécio. Falei assim, meu filho pode sair. Porque minha mãe, pra mim, é a voz de Deus. Depois de Deus, a voz de Deus é a voz dela. Eu acho engraçado isso, porque acho interessante isso, né? Porque quando eu conheci o Laércio na célula. E aí, eu acho que eu demorei uns 3 meses pra ouvir a voz do Laércio. E eu sabia que ele era barbeiro, e eu falei assim, rapaz... Eu ficava falando, o pastor nem fala. Deve ser um negócio interessante. Cortar, pelo menos pacato deve ser o negócio, porque o barbeiro não fala como é que o negócio funciona. Normalmente, como é que atrai clientes? Eu não vou mandar nenhuma indireta pro Wesley,
Mas assim, normalmente tem barbeiro que não para de falar. Entendeu? Eu pensei que... eu pensei no começo, porque lá toda vez tinha apelido. Pra tudo a gente tinha apelido, né? E aí, se eu não me engano, lá chegou ali na primeira... da ponta, assim, era ele, aí o Diegão e o Hélio. E eu pensei que ele chamava ele de pastor, porque pastor geralmente fala muito, né? E ele não falava quase nada. Eu falei, bicho, eu vou entrar na onda, eu vou chamar só de pastor também, sem saber. Eu também entrei na onda, e eu achei, no dia que eu chamei ele de pastor, eu achei que ele não tinha gostado não, porque eu falei, ei, pastor, ele é... Aí eu falei, ixi, o pastor não gostou não. O pastor é sério. O pastor é sério. Gosta de molecagem. Mas eu falo isso porque, assim... independente do pastor falar do pastor, independente do barbeiro falar muito ou pouco, uma coisa que a gente repara muito é a capacidade de ler pessoas, né? Por exemplo, eu brinquei do Wesley, mas as minhas conversas com o Wesley começaram na brincadeira. Mas eu já falei de tudo. Ele já falou dos problemas dele, eu já falei dos meus. E eu gosto de conversar com o Wesley porque ele tem a cabeça muito aberta para as coisas. Também mesma coisa. Tamanho, né? É o quê? Aquele tamanho, a cabeça. É lapazinho, é lapa. Wesley, são eles que estão falando, viu, meu amigo? Eu te amo. Fala da minha. Eu te amo, eu não falei nada. Eu não sei por que até agora nenhum barbeiro teve a capacidade de convencer o Bryce a ou fazer um implante ou raspar tudo logo. Entendeu? Mandar um Ragnar Lothbrok aí que o negócio tá ficando pouco. Mas eu acho interessante isso justamente porque o Wesley e o Laércio, e você também, vocês têm os três, né, tem perfis completamente diferentes. Mas a capacidade de saber como se comunicar com o cliente é o principal, é o mais importante. Como que você, aí entra nessa, assim, como que vocês se moldaram para criar a identidade ou a cultura da King? Porque, né, uma das figurinhas que eu mais uso é a de vocês. Nossa. É porque eu não tenho como colocar aqui agora. Mas rapaz, eu já usei tanto que eu já tentei fazer até a jogadinha do Vini. Passava na rua, pensava, olha ele da figurinha. É o cara da figurinha. Rapaz, o Leste já foi reconhecido o cara tem de 78 clientes por dia, mas ele é o cara da figurinha. Mas como que vocês fizeram para, tendo personalidades diferentes, estabelecer uma cultura dentro da King? Porque é um ambiente diferente das outras barbearias. Não só a decoração, mas as músicas que tocam, a forma de conversar, entendeu? Tudo. Como que vocês fizeram isso? Desde o começo o Vini sempre abraçou a ideia, que é o quê? A gente quer passar a melhor experiência possível para o cliente. E a gente meio que já definiu qual é o nosso tipo de cliente. É o cliente que vem para relaxar, né? É o cliente que vem ali para desestressar. Então tudo envolve isso, né? Nossa música, nosso comportamento, né? O nosso atendimento, é tudo voltado para essa experiência, né? Então foi algo que a gente sempre pensou, né, que poderia ser um diferencial, né, entre as barbearias, né? Lógico que tem gente que vai e conversa, a gente conversa ali também, mas assim, a gente vê que a procura, né, dos clientes que vêm até a The King hoje é procurando essa esse ambiente, de relaxar mesmo. Se for contar quantos clientes que dormem na minha cadeira, que roncam. Umas roncadinhas boas demais. Eu queria... Eu lavozinho aí já... É que eu já carimbou. Só que quando eu durmo de barriga pra cima, do nada dá aquele... Aquela puxada. O cara bate assim em cima da tua... Aí você tem que se ajeitar na cadeira como se ninguém tivesse visto. Eu queria demistificar, inclusive, pro público. Né? Tem muita gente que acha, né, que eu e o Leste, a gente é sócio. A gente não é sócio. Eu sou colaborador da The King. Eu gosto de deixar claro, mas eu quero contextualizar algo muito interessante. Não só para barbeiro, mas eu acredito que para qualquer profissão. Sim. Né? O Leste fala muito a gente, porque realmente tudo, cara, que ele quer fazer na The King, ele passa para mim. Hoje eu tenho um cargo lá, um título ali, que eu sou o líder de equipe, né? O líder de equipe, a minha função é
é justamente zelar por essa cultura. Então, tudo que tem a ver com a cultura The King, se estiver saindo do eixo, eu preciso estar atento ali para poder, né, alinhar das duas barbearias. Inclusive, até ele passa pelo crivo. Se eu ver alguma coisa, né, eu chego. Mudando o padrão, quem é que vai cobrar de mim, né? Se for pensar assim, tem que ter alguém para me observar. Mas olha, e agora fica parecendo até que eu não tinha programado, mas eu já tinha programado falar sobre isso, porque eu sabia que vocês não eram sócios, mas eu sabia também que isso é um papel muito mais importante do que, tipo, não é só, de fato ser colaborador colaborando com a empresa. Exatamente. Porque eu entendo por que as pessoas acham que você é sócio do Laércio. É porque você tem um interesse tão investido na barbearia que fica parecendo que ela também é tua. O nome tem muito. E o que acontece hoje em dia? O nome disso é intraempreendedorismo. É você empreender sendo colaborador. Como colaborador. E as pessoas sempre têm aquela postura de a empresa não é minha. Eu falei, moço, mas se você fizer a empresa crescer, a sua participação na empresa também cresce. Exatamente. Aquilo que você faz pela empresa e com a empresa também cresce. Então, as pessoas precisam ter essa, tipo, não é meu, eu não vou fazer. Tá bom, então fica aí onde você tá. Exatamente. Para sempre. Entendeu? Eu acho muito interessante isso, porque justamente é também o que o Laércio falou. Se ele não tiver alguém que ele confie e que esteja colocando ele de acordo com a cultura da empresa, porque não é a cultura do Laércio. Exatamente. É a cultura da empresa. E a cultura da empresa, às vezes, vai forçar ele a se moldar de uma forma que vai exigir mais dele. Vai exigir além do que ele é naturalmente. Exatamente. Ele é tímido, ele é mais calado. Isso. Ele, para fazer com que todo mundo viva a cultura da empresa, pode virar para você e falar assim, Laércio, você não está conversando com seus clientes, você não se comunica com seus clientes. E aí, porque não é, mas ele, funcionário, rapaz, o cara tá achando que é o que eu posso mijando no cachorro. Não é, pô, ele tá ajudando a tua empresa, ele tá ajudando a cultura também, ele tá ajudando seus clientes. Então, é muito importante ressaltar isso, porque aquilo que você faz agora que o pessoal está entendendo, mostra muito mais a importância de você, de fato, colaborar. Exatamente. Porque é muito fácil falar tudo que a gente estava conversando e falar assim, mas eles são sócios, é fácil. Exatamente. Não, ele não é sócio. Exatamente. Ele não é sócio, não ganha 13º, ele não tem hora de almoço, ele não pode fazer nada. Entendeu? Eu sei nem que ele tá aqui, ele tá cortando Era pra mim estar cortando cabelo, era pra estar produzindo. A folga dele é amanhã, mas estamos aqui hoje. Aí. Então, tua folga é terça-feira? Toda terça, exatamente. Então, Olavo, o Laércio é de 8 às 18. Eu nunca consigo horário com ele. Pois é verdade. Esse negócio de 2 horas da manhã não vou lá. Então, Olavo, o que eu fiz, cara? E por que isso serve para qualquer profissão? Isso aconteceu em uma academia, né, de barbeiros, lá em Minas Gerais, Barber Day Academy, né, que é idealizada aí do seu Elias, né? Eu chamo de Elias. Elias, nosso brother, né? Lili. Então, uma das nossas referências. Então lá eu entendi o quê? Na quarta-feira a aula, é o dia dele, passa o dia lá com a gente. Então teve um momento lá que é aquela parada assim, bem motivação. E aí ele fala um pouco sobre isso. Ele falou assim, cara, e aí até um pouco duro assim, quem não tiver meio que uma cabeça para ouvir é complicado, porque ele fala assim, cara, se você tá achando que você vai sair daqui querendo abrir uma barbearia, você tá totalmente enganado. Nem todo mundo nasceu para ser o empresário, o dono da empresa. E, cara, depois que isso virou, assim, essa chave para mim, eu falei assim, cara, para mim, eu não me vejo como o dono do meu negócio agora. Então, eu vou ser o melhor colaborador que eu posso ser. Então, depois disso, eu comecei a intensificar, né, essa visão de, tipo assim, cara... É porque a visão do povo é esse bicho, tô me matando de trabalhar aqui pra poder realizar o sonho desse bicho. Esse bicho quer ir pros Estados Unidos, esse bicho tá com 2 filhos agora, tô me lascando pra trabalhar pro menino, é doido. Então, cara, isso acabou na minha vida. Eu falei assim, cara, eu vou tirar a cabeça do meu travesseiro, esse lugar é meu. Isso aqui é meu. Então, desde então, foi quando, por exemplo, o Laércio começou a me dar, de certa forma, uma voz pra falar com os meninos, pra falar com a equipe, pra falar com uma recepcionista.
Então, assim, galera, se você tá vendo aí, cara, pega o seu chefe, pega os seus amigos e cara, se doe pela sua empresa, levante, seja responsável, chegue meia hora antes, enfim, se doe pelo lugar que você trabalha, que tipo assim, é muito natural as recompensas, né? É um processo natural de crescimento. Exatamente. Assim, a gente fala, quando a gente faz treinamento ou quando a gente está fazendo consultoria com alguma empresa, a gente fala, olha, você tem que ter muito cuidado se as pessoas que são promovidas na sua empresa são porque elas estão há muito tempo na empresa. Né? Porque o mérito dele ser promovido é porque ele sobreviveu à empresa. Isso não é mérito, pô. Ele tem que ter, de fato, um papel desenvolvido e crescente para que ele possa ser promovido. Porque se você pega uma empresa, tem 10 colaboradores, eu não vou dizer todo mundo, mas bota 7 colaboradores, estão trabalhando para o crescimento individual e coletivo, aonde você não tem como medir exatamente aonde essa empresa vai parar, porque ela vai crescer. Ela vai crescer e vai ser corrido, às vezes dá um sufoco, mas cresce, pô. Porque no processo de crescimento você teve dificuldades. Você teve quando você tinha uma unidade, aí você passou a ter 2 unidades, só que você teve 2 unidades e a primeira unidade você mudou de lugar. Então, você na verdade fechou uma e abriu 2 empresas novas, né? Mais ou menos assim. Tem estrutura que você tem que montar, tem cliente novo que você tem que captar, você tem que suprir a demanda, você tem que aumentar a sua demanda, você tem que fazer um monte de coisa, aumentar a estrutura, então você gasta mais com compra, você gasta mais com estoque, um monte de dificuldade. As pessoas acham que assim, nossa, agora lá você tem 2 barbearias, lá você ficou rico. Não, ele só dobrou os boletos. Só nós sabemos. Mas eu acho acabou de vender a moto dele, tá no de Uber agora. Cheguei só pra conversar com o cara aqui, rapaz, eu queria saber o preço dessa moto. Ele, rapaz, tá volta aí de Uber hoje. Foi? De Uber. Tô te falando. Eu já sabia já, eu que tava segurando ali, mas quando eu investi lá já sabendo já que ia acontecer isso aí. Eu acho massa esse exemplo do seu Elias, porque ele não corta cabelo, né? Hoje em dia, na verdade, tipo assim, uma vez na semana, mas é 1.000 conto, né? Mas aí o cara tem 20 anos de carreira, hoje ele conseguiu fazer com que mas ele mantém a cultura da empresa. Exatamente. Sem precisar estar na operação, não. Então ele não precisa mostrar como é que é. Então eu acho que essa questão de dar a voz, de dar uma oportunidade para liderar a equipe, porque não é fácil liderar a equipe, porque quem faz o líder não é só o cara, é a equipe em si. Exatamente. A equipe pode boicotar, a equipe pode negar tudo que ele fala, fazer tudo ao contrário e acaba queimando o cara. Então é o que a gente até falou um dia no Insight aí, né? Ser gestor e ser líder. Líder, tu tem que ter a capacidade de conduzir as pessoas. O gestor é ele. Aí o líder... conversa ali um pouquinho com aquele que tá um pouquinho mais difícil, se eu for direto, vai ter um bloqueio nessa comunicação, porque vai querer um posicionamento mais rápido e tudo. Então, como que conversa ali, para o cara ser mais produtivo, para o cara buscar mais cliente? Querendo ou não, dentro do trabalho de vocês é limitado ao tempo. Sim. Né? Exatamente. Ou eu vou empurrar, igual a gente estava falando aqui, cliente para ficar um monte lá e não entregue qualidade, aí eu fujo do meu padrão. Ou então eu vou dar muita qualidade para chegar num patamar do seu Elias e cobrar um ticket muito maior. Então como que eu vou conduzir isso dentro dos meus liderados, né? Como que eu vou trazer isso para a minha equipe? O que ele quer realmente que seja a The King? Então entender o que ele quer, entender o que você pode somar, que é o grande padrão aí que se modifica dentro que eu vejo hoje dentro das barbearias, né? Hoje eu corto lá com o Brights, mas sempre que eu vou lá eu só corto com o Wesley. Aí fala assim, não, mas corto com os outros. Eu sei que os outros têm qualidade. Quando alguém me pergunta, eu indico lá, já indiquei lá essa também algumas vezes. Mas, rapaz, quem é que corta o cabelo? Eu falei, bicho, aqui tem uns caras bons, é esse. Mas se tu nunca teve a experiência, eu vou indicar os caras que vão te dar uma experiência boa. Porque eu sei que é bom. Só que a gente só tem essa noção de que é bom quando realmente essa cultura é passada do profissional que está lá para o cliente. Então, fazer isso sempre é complicado. Uma coisa importante também, assim, voltando um pouquinho que eu não falei, né? Sobre a parte dele ter me ajudado, de ter me olhar, porque assim, igual a gente estava comentando, né? Só eu que falava para ele o que precisava fazer e eu meio que ficava ali sozinho. Então, tipo, eu sempre fui aberto com o Vini. Falei, Vini,
tu pode falar comigo quando tu vê que eu tô errando em alguma coisa aqui, né, tu tem essa liberdade. Né? Então, assim, uma das coisas importantes foi que o Vini ele se deixou mudar. Né? O Vini é uma pessoa de uma personalidade muito forte, né, um temperamento forte. Então, assim, pra mim, isso foi uma das coisas mais difíceis. Entrevista de trabalho, quando a pessoa fala assim, eu tenho uma personalidade forte, o que a gente entende é, nossa, chato pra cacete. Mais ou menos. Então é mais ou menos isso que ele tá falando. É isso, cara. Eu falo direto, é porque eu tenho uma personalidade forte. Então, assim, o Vini ele se deixou moldar, né? De conversa que a gente já teve, assim... Mano, muitos, cara. A gente é muito transparente. Mesmo, assim, Como que vocês... Assim, envolvendo tudo mesmo. Como que vocês enxergam... Primeiro, né, na verdade, como que vocês veem assim quando um cliente novo vai na barbearia e o feedback dele não é... Porque ele chega num lugar, eu acho que, de repente, ele está esperando um outro tipo de barbearia... E aí ele dá um feedback para vocês, se, mas aqui não tem mesa de sinuca, ou aqui não tem isso, ou aqui não tem... Como é que vocês recebem isso? Como é que vocês entendem essa dificuldade? Que é uma dificuldade. Você não consegue agradar todo mundo. Eu te confesso que no começo tinha muito isso, né? E no começo eu não sabia dar muito uma resposta assim, não. Hoje, vamos dizer que eu nem preciso falar, a pessoa já vem, igual eu te falei. Ele já vem procurando isso, já, entendeu? Eu já até comentei algumas vezes com alguns clientes. Tu falava o quê? No começo. Como é que é o corte? Ei, mas eu falei um dia rapaz, tem aqui o aplicativo. Mas a gente falar que não cabe não, que a mesa sinuca não cabe aqui, é muito pequeno e tal, não sei o que. Tentar inventar alguma desculpa, mas realmente no começo eu não sabia como falar isso, né? Entendi. Hoje, né, eu já até comentei algumas vezes com alguns clientes, falo assim, cara, que... Mas eu só comentei assim, botar as bebidas aqui, os caras, não, pô. E esses caras bebem mais do que a peste. Não, pô, não atrapa não, moço, eu já venho pra cá, é porque eu quero cortar o cabelo. Se fosse pra beber eu ia em outro lugar, mas eu quero aqui, eu quero ter paz. Mas se o cara perguntar assim, rapaz, aqui não tem uma... Tu veio sozinho, miserável, como é que tu vai jogar sinuca sozinho? Vai chamar o barbeiro que tá cortando o barbeiro vai ter que trabalhar, rapaz, não dá pra cortar o cabelo enquanto... Mas uma coisa que tu me lembrou aqui, que eu tava até conversando esses dias, que é uma coisa que eu acho interessante. Não é nenhuma crítica, mas no atendimento do primeiro cliente, sempre tem aquela pergunta, rapaz, como é que é o corte aí? Aí é engraçado, não é essa pergunta, é as respostas dos caras, bicho, porque aí os caras vão explicar, e às vezes o cara não sabe, pô. Aí, rapaz, é baixo aqui, aí o cara começa a falar assim, eu acho que é A1, eu acho que é A2, eu não sei como é que era aqui. Às vezes o cara nem sabe como é que é o corte, como é que consegue, vamos dizer assim... atender a expectativa dele, sem ele mostrar um modelo assim mesmo. Ó, então o Olavo chega lá e eu quero ser igual o Brad Pitt aqui, cadê meu cabelo? Eu fui uma vez, meu cabelo tava mais ou menos nesse tamanho aqui, né? Aí eu tinha... grande, pai. Tava enorme. Aí eu fui numa barbearia. Não, presta atenção. No aeroporto de Brasília tem uma barbearia, tem um mezanino, aí nesse mezanino tem uma barbearia. E a barbearia toda bacana, tem aquela cadeira de massagem expressa. Aí tá difícil. Tá apanhando aqui. Só apertar aqui, Isso. Aí quem quebrou, viu, Renato? Tá gravado. Só pra não me responsabilizar. Tu ia dizer que cair tudo. Ia ter que parar o podcast aqui. Tá bom. Patrocínio da Roupa Café. Eita. Qualidade. Aí eu cheguei lá, ia ter que esperar umas 3 horas para fazer a conexão. Aí cheguei na barbearia, sentei na cadeira. Aí o cara falou assim, ele olhou para mim, meu cabelo estava desse tamanho. Ele olhou para mim e falou assim, então, é máquina? Eu falei, amigo, tesoura que não vai pegar. Eu acho, né? Bora tentar aí um negócio. Aí expliquei pra ele. Eu falei, é melhor explicar com calma. Eu raspo daqui pra trás na gilete, daqui pra aí frente eu falei, cara, é só pode mandar a navalha em tudo aí. Aí e a barba, eu falei assim, não mexe na barba não. Porque... Depois de uma pergunta dessa, se era na máquina da tesoura. Mas por que também? Porque vocês dois já fizeram a minha barba. Minha barba, o jeito que eu explico, tem barbeiro que... Bicho, teve uma vez que o cara virou pra mim e fez assim, ó. Aí eu falei, porra...
O cara tá com vontade. O cara, quando ele vem. Porque eu falei pra ele, eu falei, ó, eu quero que você faça o fade aqui do lado, só que aqui no cavanhaque tem que ficar maior, não tem conexão com o resto do rosto. Não sobe muito a linha e não desce muito aqui. Aí o cara fez assim mesmo. Vai vem. Aí eu falei, tu é parceiro, caralho? O cara falou, pô, o cara é chato pra caramba. É torcer pra dar certo. Não, eu lembro que eu pensei nisso. Foi no dia que eu cheguei lá e tinha um cara, o cara falou assim: não, aqui tu vai deixar como tá. E aqui em cima tu não vai cortar nem muito e nem pouco. Eu olhei assim, caralho, tá pronto. Vai-te embora. Valeu, pai. Vai-te embora. Passa ali no caixa. O cara passa só pegar aquele pincelzinho lá, botar o talco, pronto. Vai, tu tá bonitão, ó. Mas respondendo a pergunta aqui do Vinícius, hoje a gente tem um padrão, né, de atendimento, até para esse primeiro atendimento, que é o quê? O cliente chega, sentou na cadeira, então a gente vai ali, fica na frente do cliente e começa a conversar com ele. E aí, tudo bom? Chama ele pelo nome, pergunta, como é que você costuma usar o seu cabelo? Aí ele vai falando. Se ele, aí tem essas dúvidas. Na cabeça. Eu não sei se é na 1 ou na 2, a gente já sabe, então a gente já passa a 3. Se for, qualquer coisa a gente só passa o 2. Porque tem que ter uma sobra, tem que ter uma sobra. Vai muito de uma parada que a gente chama de feeling. A gente vai pela experiência, dia a dia. A gente entende ali, quando o cara não sabe se é pente 1, pente 2, aí E esse feeling, assim, depois de muito... Porque é mais fácil você ter cabelo pra tirar do que você ter que colocar cabelo de volta, né? Exatamente. Não, porque hoje vocês já devem ter, a agenda de vocês já deve ser mais de clientes que já são recorrentes, sim, né, de vocês. Eu acho bom demais quando eu pego um cliente novo, assim, eu tenho que ficar com o cabelo novo. Saber o que vai fazer aqui novo. Geralmente é só cliente recorrente mesmo. Mas assim... Tudo padronizado, né? Vocês têm. Primeiro, todo atendimento vai ser padronizado. Né? Até é padronizado em tudo. Uniforme, até a cor da cueca tem que ser. Uma coisa que a gente padronizou também no atendimento, cara, é quando um cliente ele quer inovar. Sim. A gente, tipo assim, é padrão. A gente não faz mais inovação. Porque o que acontece? Às vezes a gente já fez muito e a gente... Tipo assim, a gente quer fazer, às vezes, uns cortes que a gente acha massa, que a gente vê num curso e tal, a gente... inova aí. A gente vai lá, inova, o cara sai peidado. Não gostou do corte que a gente inovou. Então, a gente só faz, por exemplo, algum tipo de transformação com alguma referência. Cara, a gente explica, né, e tal. A gente tem um padrão aqui, que quando o cara quer inovar e tal... E também quando o cara tem alguma matéria-prima pra gente trabalhar, né? Às vezes o cara, por exemplo, chega como Olavo e diz, rapaz, bota uma franja pra mim aí. Aí tu ele chamou de matéria-prima. Pai, que não, tem que ter matéria-prima. Esse negócio cru. Não, tu nem é matéria-prima. Ele te deu o exemplo como não sendo matéria-prima. Quando é matéria-prima. Nem tem lá. Tu nem tem. Mas aqui é porque aqui é de barbearia. É tipo assim, ó, o Olavo é Adão, só que na época que era só um barro. Entendeu? Não, mas isso é verdade. Como assim? Não, tô falando do vídeo aqui, ó. Tô falando do que o vídeo falou. Vamos lá. O primeiro corte, a gente sempre tenta manter do jeito que o cliente faz. A gente não muda. Por mais que a gente faça aqui, se a gente mudar um pouquinho, fica bacana. Mas a gente não procura mudar porque o que pode acontecer? Beleza, o corte ficou massa. O cara até gostou. Só que talvez foi uma mudança tão diferente assim que ele chega em casa e todo mundo acha estranho. O corte tá bonito e tal, mas o pessoal acha estranho. Então, tipo assim, então o barbeiro lá que errou. Não porque a principal dificuldade, na verdade, não é o que o barbeiro faz. É manter o que o barbeiro fez. Exatamente. Isso é uma coisa que é para qualquer cliente. Nossas preocupações também. Assim, tem algumas barbearias que não pode, né? Não fala não. Pode. Isso é bom demais quando chega. Pronto, quando o cara vem lá do Brás. Nossa, vem padronizado assim. Bacana já. Muita coisa que, vou ter que consertar isso aqui. Não. Tem alguns barbeiros assim que... Não, tem uns caras que eu vejo na rua que eu falo assim, rapaz... Não, eu falo assim, ó, porque... O barbeiro vai ter raiva desse maluco. A questão de moldar é engraçado, porque eu sempre converso com ele. Esses dias mesmo, hoje em dia eu só chego, sento, ele vai... peraí. Raspando meu cabelo. Um ano. Eu passando pro Vinícius, deixa crescer teu cavanhaque, moço. Deixa crescer o cavanhaque. Aí eu falei, deixa grande. Ele, mas a minha barba. Eu falei, não, moço, confia. Vai tipo o bigodinho do D'Artagnan. Deu crédito. Eu já li essa história. E eu falando. Deu crédito pro Wesley. E ele nada. E ele resistente. Aí eu falei, pô. Não, mas foi vocês dois, pô. Aí eu falei pro Wesley. Eu falei, Wesley, bora convencer o Vinícius a fazer um negócio diferente aí, moço. O cara tá na pista de novo. Ele tem que dar uma inovada no visual. Ele não queria, não, moço.
Não, mas eu falo assim, a primeira vez que eu cortei lá, eu era enjoado mesmo. Não é só tesoura. Meu cabelo fica torto se cortar em máquina. E aí ele, bora testando. Aí 6 meses, aí já tava máquina, não sei o que. Vai baixando. Mas aí essa influência de quando chega em casa, eu lembro que a primeira vez que ele cortou bem baixinho mesmo meu cabelo, eu cheguei em casa, a mãe falou assim, oxê, e raspou foi a cabeça. Eu falei, filha da puta. A culpa sempre lá eu tinha gostado. A culpa é sempre do barbeiro. Mas eu falo pra ele, se elogiarem, a culpa é tua. Se falarem mal, a culpa também é tua, porque eu só faço me sentar lá, viu? Confio hoje. Então por aí a gente vê assim, como é que fala a palavra? A responsabilidade que a gente tem. Sim. Barbeiro, assim, porque hoje, né, assim, não é só cortar o cabelo. Né? A gente tem a oportunidade de mostrar pra pessoa a melhor versão dela, assim. Isso é verdade. Então, assim, isso vai o quê? Muito estudo. É por isso que a gente sempre está estudando, assim. Sempre tá como é que chama o que você estuda o rosto da pessoa para saber como é que é? Visagismo. Quando tu olha pro Vinícius, assim, que tipo de paisagem você vê nesse visagismo? Tem que fazer aquele negócio isso aqui é um engavetamento de carreta, né? Hoje tem um padrão, assim, que é o quê? É um formato do retângulo. É meio que o pessoal mais usa para poder ficar onde que tem mais próximo do... Essa cabeça é retangular onde? É dar certo pra tu explicar isso aí, não. Você usa o cabelo, ó. Tá aqui retângulo, ok? Tem que ficar assim. Então você usa essa cabeça aqui, no caso do Olavo aí aí tem que ter aresta. Entender de engenharia, aí tem que ter aresta pra enquadrar, viu? Essa é a bola quadrada do Kiko. Mas é bem aprofundado. Essa cara tá me esculachando hoje. Porque, na verdade, o visagismo... Tá descontando muita raiva aí. O visagismo, ele vai além de corte, né? Ele tem a ver com personalidade da pessoa. Enfim, é bem... E às vezes o cara vai tão relaxadão lá que não é o estilo. Às vezes o cara é mais social, né? E aí ele vai lá num dia que ele tá de folga, por exemplo, ele vai lá todo de bermudão e tudo. Tu não consegue ver tanto o estilo dele e ele não vai saber falar pra ti, né? Sim. Então ter eu já escutei um cara, eu não sei como é que funciona isso, mas eu fechei o olho, eu falei, eu não vou nem olhar mais pra esse cara pra eu não rir. Porque o cara, e eu não sei se isso tá certo ou errado, o cara virou e falou assim... Não, tá errado, tu tá mangando. Não, calma, porque o cara virou e falou assim, ele sentou, eu tava cortando o cabelo com Wesley, ele sentou na cadeira do lado e falou assim, não, faz um meio social... Na época, na hora, a imagem que veio na minha cabeça foi assim: o cara metade liso puxou a mãe e metade puxou o pai. Eu fiquei pensando, eu falei, esse cara ele quer um corte de cabelo, que de dia ele trabalha no banco e de noite ele é malandro. Eu falei, como é que vai sair esse negócio? Aí eu evitei olhar pro cara, entendeu? Mas eu entendo assim, vocês têm que se virar com os pedidos que vocês recebem. Porque apesar daquilo que vocês entendem, tem cliente, com certeza tem cliente que fala assim, não, é isso que eu quero. Uhum. Não tem? Tem, com certeza. E aí você fala assim, não, amigo, a cabeça é tua, quem vai usar isso aí é tu, vambora. Olavo, eu vou te falar assim, uma coisa que tem acontecido, né, comigo. Eu nem quero me achar não, mas assim, eu acredito que isso seja pelo fato de você estar o tempo todo estudando. Uhum. Né? Você tem que mostrar que está estudando também, o pessoal ver. Sim, então, assim, sim. O que acontece hoje, Vinícius, comigo, é que o cliente chega bem assim pra mim, Lécio, como é que fica bom meu cabelo? E eu falo, teu cabelo fica bom assim, assim, assim. O cara, não, pô, vamos fazer. Tipo assim, esses dias eu tava pensando, o cara tem credibilidade, né? Eu consegui mudar assim, e o cara confiou, por mais que talvez não fique bom, mas ele confia de chegar até o resultado que eu falei que fica bom. Se ele não gostar, ele muda. Então, tipo assim, por isso que eu acho importante você estar o tempo todo. E de tudo, porque aí o Laércio faz corta o cabelo do cliente, atende ele. Pro dia a dia, o Laércio indica um produto, o cara não quer nem saber se é caro, se rapaz, vou comprar porque o Laércio falou, que o Vini falou, porque não sei quem falou. Justamente por conta dessa... isso eu já reparei também, eu confio, confio. Eu lembro quando o Wesley falava assim, tu precisa usar isso aqui na tua barba. Sim. O Laércio já falou, passa isso aqui na barba. Aí beleza. Eu compro sem problema. Por quê? Eu não consigo deixar minha barba às vezes eu vou no barbeiro, quando eu saio não dá nem vontade de tomar banho, porque rapaz, tá bonito, tá bonito, tá ajeitado, matéria-prima tá pronta. A única que tem, né? Desculpa, vai-te embora, velho. Quem foi que chamou? Aí eu chego em casa, não, eu vou até falar isso aqui no YouTube mesmo, vai ficar gravado. Quando eu vou no barbeiro
Aí eu encontro com a Renata, que ela me olha de rabo de olho assim, eu falo assim, ficou bom. Que ela dá aquela olhada assim, analisando. Aí eu vou, eu tomo banho, né? Que aí molha a barba, isso aqui eu lavo. Aí eu saio do banho, ela já olha de rabo de olho, aí ela dá aquela... Aí eu falo, pô, esfriou. Era só miragem. Só miragem. Devolve pra barbearia esse homem. Mas eu acho que é a principal dificuldade na parte do feeling. Tem que estar no feeling do barbeiro essa questão, tipo, não adianta fazer um negócio mirabolante que pro cara manter depois ele vai precisar de 3 tipos de cera diferentes, 4 escovas, um secador de cabelo. Não tem, porra, ninguém tem paciência pra fazer isso. O cara tem que fazer só pra sair de casa, ele desiste, pô. Verdade. Entendeu? Como é que vocês veem essa... Porque também existem tendências, né? Daquilo que... O que tá na moda, o que não tá na moda. Olha, moço, meu topete aqui, ó, tá na moda desde 2000 e... Eu já usei assim, ainda pintava de lourinho na frente aí. Imagina aí. O meu já tem todos os tamanhos, pô. Mas o topetezinho aqui tem mais de 20, tem uns 20 anos ou mais de 20 anos. Só vai mudando só o tamanho. Só. Da cabeça. Na cabeça da mesmo tamanho. Mas assim, como é que vocês encaixam essa questão das tendências com a cultura que é tipo mais clássica da barbearia? Porque as pessoas, tem gente que pode chegar lá e querer um corte mais moderno e achar que eu não vou fazer, eu não vou lá na King porque lá é um negócio mais tradicional e tal. Lá não corta surfista. Vamos assim, no meu caso, eu tenho muita dificuldade em fazer alguns tipos de corte, tipo hairstyle, desenho, porque pra mim eu nunca Oi? Hairstyle, desenho, cabeça e tal. Dragão, então, assim, desenhar King, Goku, essas coisas. Dos 3 poderes, dificilmente tem essa procura. Por quê? Pelo fato de a gente não ter muita essa prática, porque não vai muita gente. Não, eu fiz algumas vezes no meu filho e eu falei, não, moço, faz mais não. O risco. Porque só fica mais ou menos legal na hora que faz. Depois o cabelo começa a crescer. Mas hoje a gente tem todo tipo de barbeiro que faz. Na verdade, tipo assim, eu acho que talvez a pergunta do Olavo Lessa não foi nem pra listra ou desenho, foi mais, eu acredito que a nossa equipe, Olavo, a gente é qualificado para cortar qualquer tipo de cabelo. Se o cara chega com o cabelo no ombro, se ele chega de qualquer jeito, a gente vai cortar. Né? Da mesma forma, nessa parada da leitura do cliente, a gente consegue, às vezes, o cara quer um degradê, a gente consegue... Né, ler o cliente e falar assim, cara, acho que um degradê não vai ficar legal, vamos cortar só na tesoura. Em quem que o degradê não fica legal? Por exemplo, quem tem a orelha muito puxada, né? Assim, geralmente a gente usa o cabelo para poder disfarçar essa parte da orelha que é achatada. Então quem tem a orelha muito achatadazinha assim, a gente procura não. Eu gosto de dar logo apelido, é o Dumbozinho. Dumbozinho. O cara, eu quero um degradê na zero. Eu olho assim, complicado. Fala pra ele assim, eu falo, olha, se fizer, a tua orelha ela aumenta. A tua orelha não é grande, ela é bonita, mas ela vai aumentar. Mas no final o que importa é a autoestima dela. Exatamente, tipo assim, a gente faz. E tem gente que mesmo assim faz, não tem? Tem, com certeza. Então assim, resumindo a resposta, a gente faz, tipo, o que o cliente quiser, tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. Só que existe algumas tendências, por exemplo, que, sei lá, o cara chega com, sei lá, uma foto legal do Pinterest. Muita coisa, existe 2 trabalhos na barbearia. É o trabalho que sustenta e o trabalho que promove. O trabalho que sustenta, cara, é o nosso trabalho do dia a dia que vai me dar o dinheiro. O outro que promove é esses que estão nessas plataformas, Pinterest, Instagram, Behance, enfim. E aí, às vezes, o cliente chega com essa foto lá, cara, o cara tá com cabelo com maquiagem capilar, ele tá com cabelo... Por exemplo, é uma produção. É uma produção, exatamente. Teve um negócio, teve um tempo aí que tava o negócio do platinado, né? Sim. Geralmente próximo de carnaval. Aí o cara chega lá e o cara fala assim, rapaz, mas teu cabelo não pega não. Porque eu vi que teve um amigo meu que tentou meter um platinado, o cabelo dele não era muito bom. O que ele fez? Queimou a cabeça dele todinha. Caraca, velho. Isso aí é só um teste de ficou parecendo os havaianos. Geralmente não, pô, ficou queimado, que ele disse que não aguentava, tava ruim até pra tomar banho. Mas tu sabe que foi assim que o Anderson Silva, lutador, ficou careca, né? Ele foi botar esse negócio de pintar cabelo, ele pintou deu corte químico. Já ouvi falar de cliente também que ficou careca por conta disso. Olá, Vinícius, isso aqui é uma produção
da marca de uma das máquinas que a gente usa, né? O Wall Clippers. Isso aí é uma produção que todos os anos eles fazem. Então, tipo assim, isso aí, cara, não tem como eu fazer isso no cliente pra ele usar no dia a dia. Demora umas 3, 4 horas. Cara, é muita... Parece contigo. Aí o cliente chega com essa referência assim pra gente, a gente quer desse jeito aqui. Aí, papai, aí não... O meu cabelo é assim. Não, mas é interessante porque até a gente estava conversando nos outros... Já teve alguns podcasts que a gente conversou com profissionais que lidam diretamente com essa questão da autoestima, né? Atender a autoestima, por mais padronizado que a gente tente colocar, é um pouco complicado, porque a gente só vai ter o resultado na hora que a pessoa visualizar. Ela não consegue visualizar antes. Não tem um aplicativo que vou jogar aqui aquele filtro, né? Eu uso o filtro, principalmente para barba. Barba eu tenho um aplicativo pra barba, que eu consigo mostrar a pessoa ali o jeito que vai ficar. Pelo menos um pouquinho, né? É interessante, porque assim, querendo ou não, a gente é muito visual. Como é que vai ficar a barba da pessoa? Mas é forma mágica, se ele quiser crescer, ou quiser mudar o é igual o filtro, pô. Aí é ouro. Não pode falar não. O cara vai ficar desse jeito. Só ele tem. Vai ficar desse jeito aqui. Então é atingir a expectativa do cliente. E às vezes a expectativa do cliente é por uma coisa, nem falou, mostrou aí uma foto. Não ficar desse jeito. Aí o cara fala assim, pô, o cara não tem nenhum cabelo, o cara não tem nenhum rosto. Quantas vezes já chegou o cara com a foto do como é o ator do Capitão América? O Chris Evans. Aí o cara, poxa, eu quero um degradê desse jeito aqui. Aí o cara com cabelo afro, pô, pelo amor de Deus. Aí como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o Capitão América, só que é o do seriado, que é o eu não lembro o nome. Não Gavião lá. Que virou, que é o Gavião. Falcão. É o outro Capitão América. Como é que vocês, nessa... A gente gosta muito de ter essa visão do mercado, né? Assim, e a gente... Por exemplo, o Vinícius falou, tem horas de atendimento é um fator limitante para vocês. Só que também existe um teto do ticket médio, né? De acordo com o mercado, chega uma hora que você fala, não dá para cobrar mais do que aquilo ali, né? Aqui em Imperatriz é uma realidade muito fechada para você virar e falar assim, mas eu sou o melhor barbeiro da região. Você não vai cobrar R$1.000 num corte, você não vai cobrar R$200 num corte, você não vai atender ninguém. Ou se atender, você vai atender não o suficiente para pagar suas contas. Sim. Como que vocês entendem o crescimento necessário da King para vocês alcançarem os objetivos que ela tem? Porque, assim, já ficou claro, pelo menos para mim já ficou claro que que eu até falei para você, né? Eu falei assim, cara, as pessoas têm que te ver mais do que como o barbeiro. Sim. Né? Porque vocês não são... Quando a gente fala, não é que vocês não são barbeiros, mas existe... Estava conversando, vou contextualizar aqui para ficar mais claro. A minha cabeça funciona diferente. Eu estava conversando com um cara que começou a trabalhar com compra e venda de carro. E aí ele falou assim, cara, eu fui apresentar ele para alguém, ele falou assim, cara, não fala que eu sou garageiro, não. Porque quando fala que é garageiro, as pessoas têm uma percepção de um cara enrolador, sabe? Aí eu falei, entendi. Então, assim, quando as pessoas falam de um barbeiro, você tem aquela impressão do senhorzinho numa barbearia que tem cheiro de loção, sabe? Calça com vinco, a barbearia, os suspensórios, aquela barbearia padrão mesmo. E aí, você pega o que vocês estudaram, o que vocês investem, não só no conhecimento, mas na prática, na identidade, no ambiente, vai além de ser barbeiro. Eu não sei nem se tem nome, mas é um ramo de profissionalismo da estética masculina que precisa ser reconhecido como tal. Então, quando você fala assim, barbeiro, é muito limitante essa visão. Até onde vocês acham que consegue chegar, ou o que vocês... E já deu para ver que vocês não são só barbeiros, vocês estão indo para... daqui a pouco vai ter uma terceira unidade, né? Vai crescer muito mais. Como que vocês enxergam franquia, né? Isso? Quase. Já pensaram nisso, em franquia? Já falaram comigo, né? Os próprios clientes que vêm falar comigo, assim, mas eu não pensei em franquia. Não. A gente pensa na terceira unidade.
Que é quando o Vini vai realmente virar sócio mesmo. Aí, Vini. Aí, Rapaz, pai, primeira mão, olha, as gente. coisas melhoram, né? Isso é Que isso, olha as coisas. Você, Gorila Obrigado. Obrigado, você que me assiste. Deixei pra hoje aí essa aí. E como é que tu enxerga isso? Cara, é tudo muito novo, assim, sabe, Olavo? Porque sobre aquilo que eu expliquei mais cedo, eu nunca Porque, assim, o cheirinho de estoque nem saiu ainda do corpo. Tipo assim, eu realmente... tipo assim, lá no curso, se eles fossem, cara, não quer dizer que você nunca vai ter o seu próprio negócio. Vai chegar um momento e aí você vai entender. Hoje eu já consigo visualizar, só que eu e o Laís, a gente é transparente assim pra tudo. Ainda não é comigo. Aí eu falo assim, de vez em quando, moço, e aí, moço, quando é que vai ser? Aí eu brinco com ele, sapato é safado, tu vai deixar pra me vender uma parte aí só quando o valor extra dessa bicha estiver lá em cima, quando tá valendo 10 mil, tu nem pensou. Agora Quando valia 2.500, tu não queria, né? Dava pra pagar nas quinzenas devagarinho, mas assim, eu já consigo visualizar. E, cara, pra isso a gente tem um pensamento, assim, pra tudo, pensando no cliente mesmo, assim, sabe, Olavo? Tipo assim, hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue, por exemplo, acerca desse pensamento de negócio e tudo mais, a gente pensa muito no cliente, nas pessoas que entram naquele lugar, né? E tudo isso por conta de tudo isso que a gente já falou sobre padrões e tudo mais. Hoje a gente consegue, graças a Deus, por exemplo, como o Vinícius falou ainda agora, ele vai na Bright, ele corta só com o Wesley, mas se ele for em outro barbeiro, ele vai saber que pode ficar legal também. Hoje, graças a Deus, no quesito cultura, no quesito atendimento, no quesito um trabalho legal, cara, era o que a gente mais tinha dificuldade. Hoje, um cliente meu, um cliente do Laís, ele consegue cortar com um barbeiro da nossa equipe tranquilamente, né? Sem precisar, como é que vai ser, não sei o quê. Principalmente, horário. Principalmente se a gente tiver ali, porque aí o cara ainda passa uma segurança de tipo assim, que eu vou estar ali fiscalizando. Mas eu tô muito empolgado com esse tempo. Tipo assim, eu não vou falar onde é que vai ser, porque já é demais, né? Mas eu tô muito feliz com isso, sou muito empolgado. Desde sempre eu nunca tive o pensamento de ser a minha no sentido de ser outra, entendeu? Eu sempre falei assim, Laís, bicho, tu aí até o dia de eu ir embora. Ixi, toquei no assunto. Até o dia de eu ir embora, até o dia... Cara, eu vou estar contigo sonhando esse sonho aí até tipo assim... Quem se sabe ele tu for consegue, embora, e daí, de repente tu consegue. Ele não sabe não, que vai abrir aqui lá nos Estados Unidos. Mas, Tu pensa que vai ser aonde? Por que tu acha que o nome já é esse aí? Já é tudo... De repente, você é o canal para cumprir o primeiro sonho. Oi, verdade. Entendeu? Ele vai ser um barbeiro com a empresa lá nos Estados Unidos. Connection. Calma. O que vocês acham que foi... Agora é mais uma questão, a gente fala muito também, né, na Gorila, na consultoria, na assessoria, a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal. E eu gostaria que vocês respondessem não por vocês mesmos, mas respondessem pelo outro. O que tu acha que foi a principal mudança que ajudou a chegar, tipo, qual foi a barreira que o outro rompeu para virar e falar assim, não, agora isso daqui vai acontecer. Entendeu? Porque se você pensar em tempo de carreira de barbeiro do Vini, é bem parecido, quase, né? É pouquinho. Lá tem 5 anos, eu tenho 4 anos e pouco só também. 4 anos desde a África? 2017 que ele falou. 2018, né? 2016 anos. É porque 2017 tu volta, né, Laís? Por que eu tô perguntando isso? Porque a gente conhece muito barbeiro. Vocês conhecem muito mais barbeiro ainda. E o valor da hora de um barbeiro, ele não é pequeno comparado com o mercado de trabalho, né? E aí você pensa, mas você vê que os caras, eles estão sempre apertados. Estão sempre, parece jogador recém-profissional, o que ganha ele gasta. O que é que, em termos de consciência profissional e pessoal, mudou, que fez vocês conseguirem evoluir ao ponto de, em tão pouco tempo, ter 2 unidades, já está pensando na terceira, entendeu? Pensar numa sociedade. O que vocês acham que foi o diferencial aí? Vai falar primeiro? Eu falo primeiro.
Primeiro, Olavo, o que tem muito a ver com isso são os próprios clientes. A gente sempre teve muito clientes que abriram nossa cabeça. Eu vim de família humilde, meus pais assim, eles não conquistaram muita coisa assim, materialmente. Então assim, eu sempre tive a cabeça muito pequena assim, em relação a crescer. Então o Vini já é diferente, né? Mas eu tive muito cliente que começou a abrir nossa mente em relação a isso. Se o Vini for 10% de empreendedor que o irmão dele meu amigo. Pois é. E aí assim, com essa ajuda dos próprios clientes, né? E do Vini também em relação a isso, a crescer. O Vini foi quem fez eu colocar o marketing na barbearia, assim, de pagar a empresa. Por mim, não tinha, não. Pode ver, minha mente. Pode ver. Tava lá. Minha mente era eu tô muito aqui, pequena, entendeu? Tô atendendo, eu tô trabalhando bem. Tô atendendo de 8 da manhã às 3 da manhã. Demais já, não precisa. Desculpa que eu usava essa. Eu falei assim, pô, bicho, mas se agora eu não tô conseguindo ter vaga, se eu aumentar, entrar no marketing aí, eu vou ficar queimado. Mas assim, eu não queria, não fazer ela entrar na minha cabeça. Então, acho que mudou muito foi isso e o Vini em relação a essas coisas de marketing, né, de pensar grande também, né? E pra mim, Olavo, foi quando a gente chegou num ponto assim que eu falei assim, cara, bicho, aqui é um negócio assim, vai ser grande. Foi quando a gente conseguiu meio que impor, né, em resumo, tudo isso que a gente já falou, né, nesse bate-papo de padrões, né, do valor que a gente gera para poder chegar a um ticket legal. E aí, tipo assim, eu falo assim, mas bicho, mas bora fazer, é só um pezinho, Vini, 5 conto. Não, tem que ser 15, tu é doido, gastar 10 minutos para fazer um pezinho de R$5, ganhar R$2,50, não, tem como não. E aí, a gente foi começando a entender isso junto, sabe? E martelando, os caras, a gente, sei lá, e aí confiar mais na qualidade do que vocês oferecem. Exatamente. Essa parte de aumentar o preço assim, foi o mais difícil. Assim, exatamente, de confiar. Às vezes não é nem aumentar o preço, vai cobrar o certo, entendeu? Tipo assim, a gente saiu de 3 anos, a gente saiu de R$20 para R$50. Loading, viu? Loading. Aumentar, viu, galera? Outra primeira mão. Sério, isso aí tem muito a ver com os clientes. Não, mas pra quem não entende muito, o pessoal fica acabando achando que aumentou só o preço, aumentar o valor do atendimento, entendeu? E isso gera um custo que está sendo embutido junto desse valor, né? A gente tem cliente que paga R$100, e paga 70, 80. Parte da cultura, tem que ser parte da cultura, transmitir o motivo do valor, do preço. Que aí você gera o valor, né? Porque assim, você virar para mim e falar, tô te falando se eu fosse um cliente chato, vira para mim e fala assim, não, a gente cobra R$50, mas é porque, você não tá vendo tem a música assim, tem videogame, tem TV, não sei o que lá. Aí o cara pode virar e falar assim, não, pode desligar. Pode ligar. Desliga aí, R$5 da música, tira mais 5. Tu entendeu? Agora, quando você entende que o valor não está só na tua capacidade do corte, mas também na qualidade do atendimento, na tua percepção sobre aquilo que eu preciso pro que eu quero, que às vezes o que vocês falaram, né? Às vezes o cara quer um negócio e você tem que conduzir ele para falar assim, não, cara, isso vai ficar uma bosta, bora para essa linha aqui. É aí que tá o valor do serviço. Cara, e o pior, eu tava falando esses dias pro meu fisioterapeuta, semana passada, quinta-feira. Ele disse que foi conhecer uma barbearia e aí ele falando da experiência, foi a primeira experiência, eu me coloquei, mas isso há 15 anos atrás, mais ou menos. Foi a primeira vez que eu fui na barbearia que eu comentei, né? Eu tive a mesma percepção que ele. Tudo que iam me oferecendo, eu falei assim, eita, 10 conto aqui, 20 conto. Ele disse que toda hora que alguém falava alguma coisa com ele falava, aí mais 30. Aí mais 50. Mais 30. Ele disse que na cabeça dele já tava dando 180. O corte. Aí quando terminou, eles falaram assim, R$80, não sei o quê, porque é a sua primeira vez e tudo. E eu falei, e aí? Ele, não, eu vou continuar lá na... Eu falei, bicho, tu é doido, é? Rapaz, procura tu crescer, senão tu não vai crescer de jeito nenhum. Cara, o atendimento que tu teve lá, tu gostou? Gostei. Eu falei, tu não queria ter de novo? Quero. Então tu vai querer voltar lá na que é barato, tu acha que tu vai ter isso quando? Nesse valor que tu pagava? Ele, rapaz, nunca. Eu falei, bicho, tu trabalha, tu faz um monte de coisa, não custa tu se valorizar um pouquinho, não. E eu tenho essa visão desde o tempo que eu fui a primeira vez lá. Quando eu cheguei aqui em Imperatriz, eu procurei a barbearia, eu acho que não tinha, acho que a primeira que teve, se não me engano, foi a Open, né?
Só que eu lembro que eu fui na Open, eu não gostei do ambiente, porque eu achei sério demais. Eu falei, não combina comigo, não. Mas paguei o valor e todo mundo fala assim, cara, é muito caro. Eu falei, bicho, eu não acho não, pô. Justo, né? Eu acho justo, pô. Eu acho justo. Eu chego lá, tem meu horário marcado. Eu chego, corto no horário que eu marquei e tudo, não perco horário. Porque antes, onde eu cortava, eu chegava 2 horas, saía 5. Então, minhas 3 horas de serviço vale quanto para 1 hora do que eu... Então, bicho, se o cara não consegue visualizar isso, ele ainda não está se valorizando ainda. Então, ele não vai valorizar o trabalho de vocês. É o que eu falei para ele assim, eu falei, bicho, começa aí, tu vai ver que daqui a uns dias tu vai querer ir de 15 em 15 dias, que eu já tô quase desse jeito. Tu falou isso, eu lembrei, né? Que até eu falo isso com os meninos nas reuniões, que é o quê? Quando o cliente vem aqui, gente, ele tem que ter o melhor tratamento dele para que quando ele vai em outra barbearia ele sinta falta de alguma coisa. Eu sempre falo isso para os meninos. Então, assim, hoje a gente traz o slogan que é venha se sentir um rei. Uhum. Então, assim, a gente tenta servir o cliente de toda forma. Não é só o corte, não, envolve tudo. Envolve as meninas, envolve o atendimento dos meninos, tudo. Então, a gente sempre tem... Eu tento colocar isso na cabeça deles. Gente, eles têm que vir aqui. Aí tem cliente que vai na barbearia só por causa da música. Tem gente que vai só por causa de um papel que a gente entrega. O cliente já é automático, assim, a gente tá fazendo a barba aqui, a gente faz a linha do bigode aqui, limpa, a gente já sabe que a gente vai vir com o papel. O cliente tá de olho fechado, ele só bota a mão para fora, assim, esperando pegar. Então, tipo assim, tem cliente que vai, fala assim, eu só venho aqui porque sempre é a mesma coisa, pra mim é o que eu quero. Exatamente. Tem cliente que vai por causa do atendimento das meninas, por causa da lavagem de cabelo. E então, assim, tudo... Você mencionou... não vai saber, ela não vai saber essa parte aí do lavagem de cabelo. Sim. Não, mas lá a gente também a gente faz uma lavagem, tem esfoliante e tal, pra quem tá embutido, tá no valor geral. Aí, pra quem tem muita matéria-prima. Espaço de matéria-prima. Ei, mas vocês tocaram num ponto que eu acho interessante, que por exemplo, vocês têm meninas trabalhando na recepção. E até a postura das meninas em relação aos clientes é condizente com a cultura da empresa. Exatamente. E isso é um negócio que precisa... Porque num ambiente masculino, se você não tiver isso muito bem controlado, muito bem cuidado, você acaba perdendo a mão. Então, você mistura, né? Por exemplo, eu não... Cada um faz o que quer com o seu negócio. Não é uma crítica, é só uma observação. Você mistura um ambiente onde tem um monte de homem reunido, que está ali, que o cara chega 2 horas antes da hora dele cortar o cabelo só para ficar tomando cerveja. Aí tu bota DVD de sertanejo no telão. Moço, é um bar. É um bar que tu corta cabelo. Exatamente. E aí as meninas que trabalham lá vão ser tratadas como mulheres num bar que se corta cabelo. Entendeu? Então, quando você vê que claramente existe esse cuidado, né, com a forma como elas se comunicam é educada, é atenciosa, mas também é com respeito. Você fala assim, nesse ambiente eu posso ir tranquilo. Exatamente. Entendeu? Inclusive, Olavo, eu fiz uma reunião com a equipe da unidade do centro hoje, e eu, em um momento da reunião... Queria só usar vai dar certinho. A unidade vai reunião. Eu fiz a reunião na unidade centro amanhã, na unidade 3 Poderes. Com certeza. Inclusive, tá marcado amanhã, 7h30. Semana que vem eu tenho reunião sobre a aquisição do terreno e a construção da unidade de Boca Raton. O engenheiro e arquiteto Flórida. Na Flórida. Sim, diga. Então, falei o seguinte em um dos momentos, Olavo, que tipo assim, essa parada da cultura e do atendimento não é só de uma pessoa específica. Eu falei assim, cara, se eu vou atender meu cliente aqui agora, e aí tudo bem, eu atendo ele, o Vinícius chega e diz, cara, seja bem-vindo, não sei o que, não sei o que. E os outros barbeiros, eles estão assim... Boca aberta. Tipo assim, é totalmente desconexo, porque, bicho, o Vini tá aqui numa vibe e os caras estão em outro plano. Então, assim, falei assim, galera, o atendimento aqui, a postura profissional não é só da gente, né? Porque a gente tem em curso, né? A gente tem postura profissional hoje em dia pra gente evitar dores na coluna, no ombro. Cara, postura profissional não é só você estar com a coluna bacaninha e tal. A postura profissional tem a ver com o contexto todo da barbearia. Então,
não é só eu que estou atendendo o Vinícius quando ele chega. Você também está atendendo ele de alguma forma indireta ali, as meninas da recepção, todo mundo. E isso complementa tudo isso que tu acabou de falar. Isso é muito importante. A gente tem até exemplo que o Colov sempre fala de uma academia do rapaz que faz a limpeza, né? Que é o que sempre cumprimenta todo mundo, mas ele não entende de como que é o melhor exercício para ti. Mas é o cara que é lembrado por todo mundo. Né? É o cara que tu vê lá dentro do banheiro, tu vai saindo do banheiro e fala, opa, e aí, Vinícius, tudo bom, não sei o quê. Tu conhece todo mundo pelo nome. É uma das coisas que eu acho interessante nessa parte de barbearia, que tu falou que eu acho que isso é difícil da cultura, entendeu? Eu posso cortar só com o Vini, mas toda vez que eu vou lá, eu converso com o Vini, o Laércio me dá um pouquinho de atenção. No dia que o Vini estiver muito atarefado, aí ajuda nessa hora do... Exatamente. Vou cortar com o Laércio, porque o Laércio está ali, ele sabe como é que eu corto. Exatamente. Na minha cabeça, ele sabe como é que eu corto, porque ele está interagindo comigo no momento que eu tô lá. Eu vim fazer muito isso, quando era só nós dois. Todo cliente que eu cortava, ele sabia que a agenda estava cheia, ele já ficava de olho ali já. Ele sabia que o cliente ia uma hora para ele, ele já sabia o corte. Então assim, o cliente vai ali cortar a primeira vez contigo, e tu já... Eu vim falar só assim, não, essa aqui é da 2 e tal, não sei o que, não sei o que. O cliente, pô, o cara já sabe. Tem barbearia que passa confiança, você chega, né? Demais. Não, tem duas coisas que acontecem, tanto do ponto de vista do cliente quanto do barbeiro. O cara chega na barbearia, se ele não acha o barbeiro dele, ele sabe quando ele dá 2 passinhos assim, não viu, fala, não, depois eu volto aí, ele sai. Sim. Quem é que te disse que ele não vai sair dali, vai procurar, vai entrar em outra barbearia? Então tem que ter esse cuidado. E tem barbeiro, não, se não é agendamento meu, o cara, bicho, tá nem aí. O cara não tá nem aí. Aí você fala assim, pô, o cara tá trabalhando só pelos clientes que ele tem, ele não tá trabalhando pelos clientes que ele pode conseguir. E aí ele não entende porque ele não cresce, porque ele não tem a agenda mais cheia, ele não entende porque ele, às vezes nem os clientes dele não conhecem ele pelo nome, entendeu? Precisa, se você se conecta com um cara, além da necessidade do corte, você cria um relacionamento, que vai além do serviço que você está oferecendo. Quando você tem um relacionamento com o seu cliente, o teu cliente ele volta, ele sempre volta. Não, sempre. Até se ele ficar chateado, ele volta para dar satisfação. Entendeu? A gente vê o melhor muito cliente. isso. Exatamente. Eu acho que é o melhor cliente. O que volta para reclamar é o que se importa contigo. Isso aí. Quantos clientes do Laércio, tipo assim, cara, não tem vaga hoje. Tá bom, meu amigo, depois eu vou esperar até semana que vem. Porque justamente o cara valoriza isso, então. É um negócio que por que tu acha que eu não tô barbeado? Porque hoje é folga do meu barbeiro. Cara, e essa parada de relacionamento com clientes o Laércio, bicho, eu e o Laércio, a gente vive demais isso aí. É tão tal que tem cliente hoje, por exemplo, do Laércio, e a gente fala assim, motivo até de se emocionar mesmo. Os caras assim que começou a cortar cabelo com o Laércio, e os caras, sabe aqueles caras safados, galinha, vagabundo mesmo assim. E hoje os caras, tipo, senta com o Laércio hoje pra falar assim, Laércio, bicho, rapaz, tô pensando em casar, velho. Tô pensando mudou, em... né? Sabe? E aí, tipo assim, alguns clientes mais jovens, os caras se matando de estudar pra medicina, a gente tá lá no dia de raspar o cabelo do cara, sabe? São momentos assim, casamentos. É porque aquilo que vocês vivem, você também não pode... Eu sei que vocês têm que ter um bom atendimento, mas, por exemplo, eu acho muito importante o fato de vocês não... o cara é raparigueiro, eu vou falar de raparigagem com ele só porque é isso que ele gosta. Exatamente, não, vocês são firmes às verdades de vocês, aos princípios de vocês. Sim. E acaba que o cara fala assim, rapaz, pra eu continuar... Eu gosto do jeito que eles cortam o meu cabelo. E eu acho que até no subconsciente ele pensa, pô, pra eu continuar tendo aquilo ali, eu tenho que ter... alguma coisa tem que mudar. Porque eles veem a autoridade profissional que vai refletir na pessoal. Então, para você ser no final das contas, eu não sei se o Vinícius quer acrescentar alguma coisa, mas essa é a minha última observação, para a gente fechar. Você quer ter autoridade profissional, cuida das outras áreas da tua vida também. Porque não necessariamente... por exemplo, eu não sei avaliar, eu sei quem é que faz a minha barba direito, mas tecnicamente, essas coisas assim, eu não sei avaliar, mas digamos que tem um monte de barbeiro melhor do que vocês. Para os clientes de vocês, não tem. Sim.
Por quê? Exatamente. Porque vocês estão entregando o que eles precisam e eles veem a autoridade porque eles veem a vida de vocês organizada. Você não vê autoridade profissional num cara que chega para trabalhar de ressaca. Entendeu? Você não vê autoridade profissional num cara que tá cheio de problema na vida, e expõe, sabe? O ambiente dele é só problema. Só, pô, a vida do cara tá uma zona, como é que ele vai trabalhar direito? Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter esses princípios bem estabelecidos, porque mesmo que o cliente não converse, ele vê. Ele enxerga isso. E se a gente for contar o que vai de cliente falar no direct da gente aí, você moço, olha por mim e tal, tô passando por isso aqui. Então, tipo assim, é muito além do corte de cabelo. E, cara, a gente é muito além. E, tipo assim, cara, moço, a gente, de vez em quando... Obviamente, a gente, pra ser sincero assim, Olavo, a gente também é flexível com assuntos, né? A gente não... Sim. Falar de Deus, não. Mas, tipo assim, a gente não adianta você falar de Deus se você não tem um coração do cara. Exatamente. Não, a gente nem fala de Deus, na verdade. É a vida mesmo que vai... Agora... Uma coisa que é interessante, pô, a vida fala, né? A gente discerne algumas coisas, por exemplo, mas quantas vezes assim, acho que alguns clientes já saíram escandalizados assim, por um detalhe de o cara tá ali e a gente lá está atendendo aqui, eu também, rapaz, bicho, 2 minutinhos aqui que eu vou orar por um cara aqui. O cara que ia fazer uma prova de medicina, a gente parava atendendo esse bicho, orar bem aqui, e dentro da barbearia, e tá nem aí. E, tipo assim, isso aí hoje em dia tem muito fruto, né? Muito cliente. Sim. Que... Amém. Galera, dá mais umas 2 horas de conversa. Dava mesmo. Mas faltou tanta coisa. Eu vou falar só o seguinte. A gente, antes de começar a gravar, estávamos discutindo outros planos aí, que em breve vocês vão saber. Verdade, galera. Tomar conhecimento. Te prepara! A gente, para fechar o podcast, a gente sempre pede para os convidados deixarem um recado final, né? O que quer que seja, aí vai da cabeça de vocês. Mas, e aí cada um vê quem é que vai falar primeiro, quem é que vai falar depois. Mas antes de vocês falarem, eu só queria agradecer mais uma vez. Foi boa demais a conversa. Também gostei muito. Demais pela King e pela vida individual de cada um, pela vida pessoal, espiritual de cada um de vocês. Eu gosto muito do Laércio, gosto muito de você. Eu sei tanto a forma como vocês me tratam, como vocês tratam meu filho quando vai lá. Então, assim, a gratidão é infinita. E eu torço muito pelo sucesso de vocês. Viu? Obrigado por ter vindo. Eu quero agradecer também a presença de vocês. Sei que o tempo de vocês aí tá valioso. O homem chegou aqui dizendo que tá com... valioso, não é 50 reais. Ao final do mês não tem mais horário para ele. Então, essas 2 horazinhas que a gente pegou aqui já para a gente poder mostrar o trabalho de vocês, mostrar o propósito de vocês, que esse é o mais importante. É o mais importante. Né? Queria agradecer mesmo pela história e pelo que vocês puderam compartilhar aí com a gente. Beleza? Mas a gente que agradece. Tu vai falar primeiro, Alessandro? Posso falar primeiro. Vamos lá. Eu sempre gosto de falar, né? Eu sei que tudo isso tem acontecido e rápido na minha vida, né? Foram aí 4 anos de uma pessoa que era vendedor de roupa, né? Foi para a África. Postei que eu até falo isso para mim. Tu foi para a África só para aprender a cortar cabelo, só para descobrir esse dom. Então, assim, em 4 anos, assim, o que Deus fez na minha vida, eu posso falar muita coisa. Posso falar, tá bom, eu sou um bom profissional, eu sei cortar cabelo e tal, mas eu sou cristão, né? Para quem não sabe, eu sou cristão. Dá pra ver. Pastor. E o que eu posso falar é que o que tem acontecido comigo, assim, é a graça de Deus, né? O que tem feito dar certo é a graça de Deus. Eu não sei até onde Deus quer me levar, mas assim, o que sem Ele, acho que nem estaria aqui não, falando isso com vocês não. Então, assim, para não ficar falando muita coisa, foi isso, para mim é o que eu sempre falo, é a graça de Deus na minha vida. Amém. E o que eu tenho para falar para vocês, galera, para todo mundo, na verdade, independente da área da sua vida, encontre um propósito naquilo que você faz, que eu tenho certeza que você vai fazer com muito mais força, com muito mais entusiasmo, com muito mais vontade, né? E aí você vai, independente da sua fé, você vai com o conselho da sua família, dos seus amigos mais próximos, seu pai, sua mãe, mas encontrando um propósito naquilo que você faz, seja lá o que for, eu tenho certeza que você vai trabalhar ou vai viver, né, de uma forma bem mais leve, de uma forma bem mais agradável.
encontre o seu propósito. Show de bola. Gente, muito obrigado. Quem ainda não se inscreveu, tô aqui, né? Na 1, na 2, Na né? 2. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. A gente vai deixar as redes sociais, como é que é o arroba lá do Instagram? Vini Dias. Vini Dias, arroba. Laércio The King. E a The King, tem o próprio arroba? TheKing.mensalon. Isso. Então, ó, quem não segue ainda, segue lá. A gente vai deixar aí nos comentários também, tá? Segue lá, @Gorilla Insight. E quer saber mais? Fica lá pra... Quer saber mais sobre qualquer coisa que a gente falou aqui? Chamou Chama Gorilla. Valeu, meus.